o agente mandou uma mensagem para você lá, quando alguém respondeu, não consigo responder isso. Houve um problema de conexão, houve um problema de rede, teve um problema, aguarde um atendente, algo assim. Vi na central, terminal, ou se você sabe acessar a terminal via outro aplicativo, acesse seu servidor. Pronto, a Tainá voltou, agora vamos continuando daqui. Acessou o servidor por aqui, PM2 status, você vai abrir os processos. Eu tenho 2 instalações, por isso tenho 4 processos com IDs. Esses IDs pode variar, cada vez que se atualiza ele muda, então pode ir para 40, 30. Quando você reinicia a VPS, ele volta para o 01. Então, indiferente do que tiver aqui, você vai ter sempre 2 IDs por instalação e os nomes delas. Deixa eu só... Matheus, pronto. Então, é o seguinte, tendo acesso aqui pelo PM2 Status, você vai conseguir ver os 2 processos da sua instalação. Meu agente não está me respondendo no WhatsApp. Isso é sempre back-end. Front-end você nunca vai usar logs aqui, porque não tem nenhum log relevante que vai vir para cá. Somente back-end. Então, meu back-end da Agent Test é o ID 0. Eu vou digitar PM2 logs 0. Aqui tem logs, se eu colocar aqui logs back-end, front-end, tem os modelos do que você usa, que seria esse PM2 log 0, mas eu vou colocar aqui manual para vocês verem. Dei um Enter. Aqui eu tenho, ao vivo, tudo o que está acontecendo. Aqui, você pode ver que o último é serviço de transferência de ticket iniciado. Eu vou abrir aqui na minha outra aba. Eu vou fazer um login. Só acessei a página. Já gerou logs aqui. Então, qualquer coisa que uma pessoa mandar mensagem, vai chegar aqui. E se tiver erro, você vai ver, por exemplo, esse aqui foi até dos testes de webhook, é o que estava tendo de erro antes dos meus testes. Você vai ver um erro, você pode olhar para cima para procurar. Então, primeiro você vem, abre os logs, aí se o agente não está respondendo, vai lá e manda uma mensagem. A hora que ele responder aquele erro, você vai conseguir olhar aqui. Algumas coisas pode ser que vocês não entendam, mas muita coisa, por exemplo, vai vir às vezes uma mensagem falando o seguinte, que você não tem crédito na OpenAI, ou que o seu agente de embedding deu erro, foi um erro na memória, foi um erro numa ferramenta específica, isso fica bem claro. Então você consegue identificar, até mesmo para mim pedir um suporte, suponha que seja algo que deu um problema que está geral. Se você me mandar isso, é muito mais fácil para mim saber se é geral, testar aqui ou não. Eu consigo fazer isso muito mais rápido, porque eu não tenho como ficar entrando na VPS de todo mundo para ver, porque às vezes é uma API errada. Então, se para mim fazer isso gera muito tempo. Então, o que acontece? Você consegue tirar isso aqui. Mesmo que você não seja programador, por isso que eu criei a terminal na central. Por quê? Vou só falar rapidinho para que tem algumas pessoas aqui que já compraram bastante white label, outras não. Eu dou um suporte um pouco diferenciado na parte de white label, porque eu já comprei muito white label. Desde já alguns anos eu comprei muito white label. Geralmente você compra o código e acabou. Já vou colocar aqui de novo, Douglas. Você compra o código e acabou. Você tem que instalar, até mesmo vamos colocar um N8N. Quando você vai instalar, você tem que mexer lá em alguns arquivos para você mudar algumas configurações, etc. Eu deixei tudo sem precisar disso. Então, a minha ideia é deixar o mais fácil possível. Então, abriu aqui, PM2 status e PM2 logs, o número do processo de back-end do seu. Eu tenho 2, então aqui tem 3 números, 01, 4 números, 01, 2, 3. O que eu quero ver é o agent test, que o nome vai ficar sempre explícito aqui. Então, logs 0, enter. Fiz isso aqui, aí eu vou lá utilizar e vai aparecer aqui. Às vezes tem um monte de mensagem, você tem que olhar, você vai ver os erros que tiver, vai vir com um xizinho aqui para baixo, e você consegue capturar para ver esse erro. Até para mim mandar, fica muito mais fácil. Tá com um problema, tá meio travando, talvez reiniciar resolve. Mesma coisa, aqui tem esses comandos rápidos que não estavam funcionando direito, mas hoje eu já dei uma geral na central, e assim que eu finalizar o webhook, eu vou dar outro. Você vai poder fazer isso aqui, clicando aqui, logs backend. Tá vendo que ele já gerou aqui? Isso aqui ele puxou line 100, e ele não puxou as últimas 100 linhas. Isso aqui já vai estar funcionando para vocês. Back-end, front-end. Restart back-end. Ao fazer isso aqui, deixa eu dar um Ctrl+C aqui, não tinha dado. Ao fazer isso aqui, ele vai dar ele está dando que o nome está errado, mas eu já vou deixar corrigido isso aqui. Ao fazer isso aqui, o restart back-end ou front-end, ou ambos, ele vai reiniciar os processos. Às vezes demora em 1 minuto para voltar a funcionar 100% no seu front-end, mas é coisa bem rápida, porque ele reinicia o seu sistema. Não o seu servidor, somente os processos. E aqui tem algumas outras coisas, por exemplo, ver o ponto .env, que no caso é algumas informações, ver o disco, checar se o Redis está funcionando, isso tudo aqui, parar o back-end, iniciar o back-end, então tudo isso aqui são comandos rápidos que eu criei para facilitar, justamente para quem não entende de programação, até para vocês conseguirem capturar um erro, reiniciar, fazer tudo automaticamente por aqui, pela central. Então essa é uma ferramenta que vocês podem utilizar. Outro ponto, os meus não tem, porque o meu é uma instalação diferente que eu faço, eu não usei o instalador, porque tem muita coisa que eu mexo lá dentro. Mas, no geral, quando vocês abrirem aqui, vai ter aquele trocar domínio, aquele atualizar, reatualizar. Então, trocar domínio. Se você tiver que trocar um domínio, você vai clicar em trocar domínio, digitar os domínios e salvar.
Tudo isso, todos esses processos desde a instalação, é o script entrando lá no seu servidor e fazendo isso. Deixa eu só permitir aqui, pronto. Agora, se você tem uma... Suponha que você tem uma VPS, vou citar um exemplo, acho que foi da Tainá, que tem lá um EasyPen. O que acontece? Isso é um outro erro que pode acontecer em alguns VPS que tem mais de uma coisa rodando. Por quê? Aqui, a gente usa Nginx, que é um dos meios de você apontar, do domínio encontrar a sua aplicação. Em alguns casos, sua aplicação, você pode vir aqui, ela está funcionando e você não conseguir acessar. Aí quer dizer que é o domínio. O domínio não está encontrando a porta dessa aplicação. Se você usa EasyPen, ou você usa Traificar, alguma outra coisa que não seja o padrão, que é configurado aqui, você vai ter uma dificuldade nisso, você vai ter que fazer isso externamente. Eu já estou mexendo agora não, porque eu tenho que terminar a atualização, mas eu já iniciei desde a semana passada uma configuração para facilitar isso com passo a passo para vários tipos, EasyPen, cPen, aPen, e também Traificar e Apache. Porque se você tiver um desses outros, você não vai conseguir ajustar o domínio. A aplicação vai estar funcionando, porém você não vai conseguir acessar via domínio. Isso é algo que foge do meu controle, já não é parte minha aqui, porque você tem uma outra coisa anterior. Só que eu ajudo, igual, da mesma forma, eu tento ajudar todo mundo do jeito que eu posso, e vou ajudando para isso funcionar. Então, o que eu faço? Eu vou ter um outro formuláriozinho, inclusive, eu liberando essa atualização, quem tem Traificar, quem tem EasyPen, aguarda um pouquinho e me chama antes de atualizar. Porque a partir da atualização que eu quero liberar, já não vai mais afetar lá. Se já está funcionando, não vai parar. Mas só me chama para confirmar se já pode atualizar mesmo. Mas, tirando isso, aqui já está tudo ok, atualização, aquela estava tendo um errinho, às vezes, de instalação, na hora de configuração de domínio, já foi corrigido, agora só vai acontecer erro se realmente tiver outra coisa na VPS conflitando com o Nginx. Bom, aqui vocês conseguem tirar essas dúvidas, eu acredito que é o principal para vocês saberem como identificar um problema que tiver dentro da agent. Pode falar. A Portene também você vai colocar? Então, na verdade, vai ser igual para todos, só que assim, eu não consigo, a partir do momento que você tem um Portene, um EasyPen ou algo assim, eu não consigo entrar remotamente e alterar, porque eles me bloqueiam. Foi até o caso que aconteceu no seu, então tem que entrar diretamente por lá. Eles bloqueiam todo o acesso que a gente tem, porque tem que ser feito pelo painel, até uma segurança do painel. Então, o que vai ter? Ele não vai afetar se já está rodando, e se não está rodando na instalação, vai ter um manualzinho que eu vou deixar para como fazer, só que aí tem que ser feito, se você tem um painel, um Portene, seja uma APN ou EasyPen, você vai ter que ir lá e apontar manualmente o domínio para gerar o SSL para a porta que foi feita a instalação. Porque senão ele não vai conseguir rodar, porque eu não é nem, mesmo se eu montar um script, cada sistema é diferente e tem muito bloqueio. Ele não deixa eu mexer diretamente pelo terminal e lá mudar muita configuração. Diretamente. No caso, então, vai ter só aulas ensinando como fazer? Vai explicar como, isso, explicando como você apontar um domínio. Na verdade, assim, você tem, até hoje, na verdade, aqui na instalação, se eu vir em, deixa eu colocar um exemplo qualquer aqui, tá? Só vir aqui em qualquer um. Se eu vir aqui agora, aqui antes não estava mostrando, não vai dar para me chegar até lá não, senão eu vou iniciar a instalação. Mas antes não estava mostrando. Só que, hoje, se eu abrir minha instalação, ela vai, no final, lá vai ter uma opção agora, que isso já está, de eu tenho alguma coisa instalada, eu já tenho um Portender, eu tenho um EasyPen, eu tenho alguma coisa, ou eu não tenho nada. Se você clicar em eu tenho, ele vai fazer toda a configuração, só que ele não vai configurar o seu domínio. Aí ele vai te explicar como, vai ter lá um manualzinho de como fazer com Portainer, com EasyPen, com aPen, com várias coisas diferentes. Se você usar algum outro que não esteja listado, pode me chamar que eu ajudo, mas também jogar no chat GPT lá que ele explica, é só apontamento de domínio para a porta proxy. É bem tranquilo. Show. Entendeu? Agora, então assim, acho que o principal daqui é isso. Eu vou agora ir na agent, vamos lá, acabei de instalar. Vamos supor, por exemplo, essa aqui é a minha agent de teste, a diferença é que ela tem algumas coisinhas a mais, por exemplo, o webhook, que eu vou explicar para vocês mais para o final. Terminou de fazer o login, até inclusive tem aqui, se eu não me engano, na ajuda. Central da agent, cadastrar VPS, instalar. Se eu não lembro se eu deixei aqui a parte de preparação. Aí tá. Inclusive aqui tem toda a parte de como você configurar o domínio, criar o subdomínio, o que você tem que fazer, registro raiz, tem tudo isso aqui tem nessa parte de ajuda. E as ferramentas de como baixar as versões, acompanhamento de tickets, tem várias informações aqui. Mas terminou de instalar, acabei de instalar. O login é admin@admin.com, eu vou até deixar fixado ali para ficar mais fácil. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso alterar? Pode. Não deixe isso, até recomendo que altere. Você vai vir em usuários. Primeira coisa que você faz, o meu aqui, esse de teste está de mim, eu só troquei a senha. Você vai editar e vai trocar as informações. Você vai trocar aqui a senha e o e-mail, colocar o seu e-mail. Esse login, ele nunca pode ser trocado. A única coisa que não pode ser feita nele é deletar essa conta ou vir aqui em perfil e trocar para usuário.
Porque eu estou falando isso porque já aconteceu de deletarem, e isso dá um trabalho para reverter, porque todo banco de dados depende muito dele, então dá muito trabalho para reverter. Deixa eu ver ali, Douglas perguntou esse passo a passo, você fala, Douglas? Então, esse passo a passo depende do que você usa, só para responder lá. Se você usa Portainer, se você usa EasyPaint, depende. Mas geralmente é rápido. Geralmente você vai lá e adiciona o domínio. Só que, por isso que eu vou até colocar lá no passo a passo, porque quando eu tento fazer direto por terminal, aí pode complicar e demorar muito. Mas assim, é só apontar o domínio. Se o seu domínio está apontado para VPS, é você entrar no seu proxy, no Appian mesmo é bem simples. O Appian acho que é um dos mais fáceis. Você vai lá, adiciona o domínio, seleciona proxy, coloca a porta, ele já vai na hora. É questão de 3 minutos. Coisa bem rápida. Voltando para cá. Aqui, vamos lá, voltando aqui. Ah, sim, o seu Qualify, né? Não, então é só pôr o apontamento lá mesmo. Você colocar o domínio e colocar como proxy. Porque alguns desses ele manda para a porta. Tem que ser proxy. Voltando aqui. Usuário. Nunca exclua, nunca transforme em user normal. Isso aqui eu tenho até que vou até bloquear e proibir isso aqui. Eu tenho até anotado, já desde a outra vez que fizeram, eu não fiz ainda, mas eu vou colocar isso aqui. Terminou de fazer isso aqui, primeira coisa que você vai fazer como super administrador é mexer em todas as configurações. Uma dica que eu dou, vem em configuração de IA, escolhe, já tem alguns modelos LLM padrão, os modelos padrão que vão vir não vão ser todos esses, mas vão vir alguns, e você pode registrar outros modelos. Tudo que for registrado aqui vai estar disponível para todas as empresas, não utilizando a sua API, certo? Mas vai estar disponível para a pessoa escolher. Ela também pode usar personalizado, mas você vem aqui. Essa parte do online ali é um bugzinho que tem da luzinha verde e vermelha, só respondendo a pergunta. Isso aí é um bugzinho, mas você pode desconsiderar. Eu vou até tirar ele fora ali, porque isso você pode desconsiderar, não vai afetar em nada. No more send. Obrigado. Voltando aqui. Você vai vir aqui, modelo de LLM, mais importante, vem no agente de ajuda e coloca uma API Key. Por quê? Esse agente de ajuda, ele não tem somente acesso à nossa aba de ajuda, ele tem acesso ao seu banco de dados. Então, vamos supor que você... meu agente de IA não está respondendo no meu WhatsApp. Você esqueceu de colocar na conexão do departamento. Esse agente de IA, ele vai poder identificar isso e te avisar. Ele vai funcionar aqui. Então, uma das primeiras coisas que eu recomendo, você configurou, veio aqui, trocou a senha e o e-mail, coloca aqui no agente de ajuda, porque ele já tem uma base da ajuda, ele não tem tudo ainda, as informações, ele tem uma base, e ele tem acesso ao banco de dados. Então, se a sua empresa, meu agente de IA não está respondendo, e eu fui lá e eu não tinha vindo em conexão, eu não tinha setado aqui o departamento, ele vai saber disso e vai me avisar. Então, eu recomendo todo mundo fazer a instalação, coloca uma API Key aqui em configuração de agente de ajuda, porque ele vai ajudar bastante, já mata muita coisa de configuração, ele consegue resolver, já te dá um insight. Esse daí, no caso, é para o cliente poder saber, tirar as dúvidas dele, né? Do sistema. Para o cliente e para o super administrador também. Só que aí, no caso, está com o nome de vocês. A gente pode trocar e colocar o nosso nome? Porque ele está com uma ajuda... Não, isso aqui, ele já é editável tanto aqui, quanto lá na ajuda. Embaixo lá o prompt dele, eu olhei. O prompt, e aqui na ajuda também, tem alguns lugares com agents, todos os lugares aqui, são todos editáveis. É tudo editável, porque isso aqui fica salvo no banco de dados, ele não volta atrás. Isso aqui vai ficar editado do jeito que vocês mudarem aqui. Se você quiser copiar esse texto, trocar tudo que tem agents, ou trocar a linguagem, trocar a forma, colocar número 1, 2, 3, 4, é tudo à vontade. Isso não é alterado quando atualiza. Tanto lá quanto aqui no agente de ajuda. Então aqui você consegue trocar. Aqui está aqui, você é um assistente da agent, você vem aqui e pode tirar o agent. Isso aqui é tudo alterado. Deixa eu só permitir aqui. Então, recomendo que façam isso. Tá, terminei, vim aqui, coloquei o usuário, vim na configuração de IA. Coloquei o agente de ajuda. Segunda coisa que você vai fazer, gestão. Não é em configurações, você vai vir em gestão, em planos, e você vai ver os planos que tem. Atualmente, ele vai vir com 2 planos, se não me engano, Next Minds e Next Level. E aí tem a quantidade de conexão, quantidade de fila, de atendente, valor. Vem aqui, cria um plano. Por quê? Muitas vezes você começa a mexer e não percebe o plano que vem padrão e tem um limite de conexão ou de atendente, ou de departamento, no caso as filas. Isso vai te bloquear. Então, você vem aqui e cria um plano. Pode falar, André. Opa, beleza? Beleza, pessoal? Boa noite aí. Jonathan, aí eu tinha uma dúvida, até mandei para você fica realmente enrolado lá. Cara, aí nessa parte que você adiciona um plano, que você inclui ali a API, né, das LLMs, quando você adiciona ali aquele íconezinho ali do menu ali de API Case LLM, ele se mantém ali ou ele some ali do menu do lado esquerdo? Só um pouquinho que eu já vou chegar nesse aí. Show, beleza, show. Valeu. Então, a primeira coisa que você vem aqui é edita o plano. Por quê? Quando a sua conta padrão vai vir com um plano que no máximo é um atendente e uma conexão. Então, você vem e edita, troca o nome aqui, coloca o nome que você quiser, e aí você volta aqui na sua empresa, que é a empresa do administrador, a padrão, que no meu caso aqui vai vir como empresa 1, e você vem aqui
Você pode clicar aqui para editar empresa e você escolhe o plano que você quer. Isso aqui já é a segunda coisa que você vai fazer aqui antes de ir para a configuração. Então, edita o plano, edita a empresa para colocar o plano certo. Se você, vamos supor que veio por padrão o plano Next+, aqui está Next Level, mas veio Next+. Você não precisa nem trocar o plano se você quiser, você pode vir só alterar o nome do plano e alterar aqui as configurações dele. Pronto, já vai estar liberado para usar vários agentes, várias contas, essa limitação. Você pode criar quantos planos você quiser aqui, e inclusive, aí entrando nisso que o André estava falando, você pode criar um plano com API inclusa. A configuração é basicamente a mesma, a única diferença é que vai estar isso aqui, ó. API externa não, API inclusa, sim. Ao colocar isso, os clientes com esse plano não vão ver, no caso, André, ele não vai ver a API Key. Ele não tem essa possibilidade, porque ele vai entrar num plano que ele vai usar a sua API. Então, você vai vir aqui, pode colocar uma limitação, inclusive isso aqui não está 100% exato ainda, eu estou ajustando essa semana na atualização de sexta-feira, isso aqui vai ter algumas melhorias, não só na parte de limitação, mas nesse layout aqui também, só que eu tinha outra coisa para passar na frente. E você vai colocar aqui, OpenAI, um modelo padrão, vamos colocar o 5 mini, modelo de embed, isso aqui é somente para base de conhecimento. Padrão, você pode deixar o small, e você pode colocar aqui uma API da OpenAI, você pode colocar mais de uma. Se tiver mais de uma, o seu cliente vai poder escolher lá o que está autorizado para ele, quais modelos escolher, dos que estão autorizados para ele. Você pode adicionar aqui, vamos colocar aqui uma API falso aqui, só para... Vou adicionar, não sei se ele vai deixou aqui, beleza, ó, tem minha API aqui, beleza, vou salvar. Então, os clientes com esse plano vão usar a minha API. Então, você vai ter esse controle. Pode falar, Douglas. O que eu ia te perguntar é se você já tem alguma estimativa com base em clientes seus de quanto que consome de recurso de API para precificarmos isso e criar um plano, né? Porque na verdade, essa assim, possibilidade ela é muito interessante, só que eu, por exemplo, não tenho parâmetro ainda do quanto que consome em média para eu poder fazer isso. Não tem como mensurar isso de forma clara, sem teste, porque vai depender muito da quantidade de chamadas. Se o cliente tem 10 clientes por dia, 20 clientes, ou o tipo de produto que ele vende, porque tem clientes que a IA tem que fazer toda uma análise, perguntar um monte de coisa. Então, o processo dele é mais demorado. Então, não tem como eu falar uma estimativa, mas você consegue calcular uma certa base para você ter uma ideia. Se você pegar uma API, vamos colocar assim, GPT-5 Mini, ou vamos colocar Ministral, Química 2, essas APIs mais baratas, que custa lá por milhão de token até $1, vamos colocar $1. Você não vai gastar, muito dificilmente você vai ter um cliente que vai chegar a gastar $5 no mês. Só se ele tiver um volume bem alto. Então, é tranquilo, eu pensei que você fosse me falar um valor bem que maior. você gaste, vamos supor que seja um cliente que gaste muito, mas assim, porque o que mais gasta nessas APIs não é a entrada de dados, que é o que você mais envia, é a saída, o que eles devolvem de dados para você. Então, acho que o Química 2 mesmo é 30 e poucos centos por 40 centos, são coisas assim, ou é 40 por $1, é algo bem baixo. Eu uso o 4 mini. O 4 mini eu não recomendo por um motivo. Aí é outro ponto, já vou chegar agora, eu vou até segurar um pouco essa informação, que agora eu vou chegar nos modelos, mas é um dos que eu não recomendo mais e eu já vou explicar para vocês o porquê, para a ferramenta. Mas, então, assim, aqui você coloca uma API e você vai definir o valor do plano. Gateway de pagamento, aqui é só para você selecionar, agora eu vou na configuração e vou explicar como que vocês vão configurar isso lá. Tá, terminei a parte aqui de gestão de planos de empresas, já fiz essa parte, pode falar, André. Chegou a corrigir aquela parte do F que eu te... Agorinha, mesmo só explicar como usar aqui, agora eu vou para a parte de bugzinhos, de problemas que reportaram, aí a gente, porque senão eu vou perder o fio da meada aqui, vou perder só para não perder. Mas me lembra depois. Falou. Configuração. Terminei aqui ali, vou vir em configuração. Verificação de WhatsApp no cadastro. Isso aqui é uma novidade, na verdade, a maioria das pessoas até que tinham nem sabe ainda, nem utiliza, isso é uma novidade. Eu acredito que na última atualização, não lembro se eu já liberei ou se vai estar nessa, eu não lembro se a última versão já contava com isso. Antes, você tinha que ter um cadastro de integração de e-mail, para quando a pessoa se cadastra, chegar um código para verificar o e-mail. Só que a gente trabalha numa plataforma de WhatsApp, onde é melhor você ter o WhatsApp desse cliente. Então, todas as empresas que se cadastram, você tem esse número. Então, essa verificação se você está com o WhatsApp conectado aqui, no super administrador, e isso aqui estiver marcado, o que vai acontecer? Ao cliente se cadastrar, vai enviar um código para ele. Vai enviar um código para esse cliente, e esse cliente vai então fazer vai pegar esse código, vai colar para confirmar. Se o seu WhatsApp não está conectado, ou der algum erro, mesmo isso aqui marcado, ele vai seguir. Ele não vai parar. André, você levantou a mão de novo?
Não. Ah, não, então, Levantei, é que tava de antes aqui, ainda eu não tinha visto. Ah, beleza. Outra coisa, compartilhar tickets abertos por fila. Isso aqui são informações, assim, não são definitivas, importantíssimas, mas é algo legal de vocês verem. Compartilhamento de ticket aberto por fila. Se isso aqui estiver marcado, e você tiver três usuários em um departamento financeiro, todos eles vão ver os tickets abertos, mesmo que no outro usuário daquele departamento. Vai vir com o nome de quem está atendendo. Isso aqui foi solicitação de um cliente, porque às vezes um atendente sai para atender alguém pessoalmente, o outro tem que continuar a conversa. Se isso aqui estiver desmarcado e um desses usuários abrir um ticket, os outros usuários não sabem que tem esse ticket aberto, certo? Então, outro detalhe, aceitar chamadas. Se você não colocar em aceitar, ele vai bloquear a ligação no WhatsApp conectado. Enviar mensagem ao transferir habilitado, que é uma mensagem de transferência avisando que está transferindo, só que isso aqui já está obsoleto, porque agora a gente tem lá a parte de transferência silenciosa ou não lá no próprio agente. Isso aqui era uma configuração que precisava muito antes. Registro permitido. Isso aqui enviar a não... mensagem ao transferir, enviar a mensagem para quem? Avisando o cliente que acabou de transferir, mas isso aqui pode desconsiderar são nesse clientes, local, né? mas aqui nesse local pode desconsiderar. Agora eu vou mostrar lá no agente que eu movi isso de local. Isso aqui eu vou até tirar, porque isso aqui está obsoleto, e agora tem uma configuração melhorada disso aqui lá no agente. Beleza. Configuração global, registro permitido. Por enquanto, isso aqui está sem utilidade, porque eu estou fazendo uma atualização, inclusive vai de encontro com a pergunta do João Vitor, que é a parte do cliente, de quando vence bloquear o cliente automaticamente. Eu estou fazendo um ajuste, e não ia entrar na parte de boletim, mas só para entrar, porque ele não estava bloqueando o cliente 100%, às vezes bloqueia, às vezes não, fiz alguns testes, então já estou reformulando essa parte, junto com isso aqui. Se tiver registro permitido não, ninguém consegue se cadastrar, a não sei que você, como super administrador, cadastre. E o tempo de trial vai entrar num vigor vai ser um pouco mais rigoroso, e se deu vencimento do usuário e o valor não for zero do plano, vai ficar bloqueado, ele vai conseguir acessar o dashboard dele, mas ele não consegue executar nenhuma ação. É que antes tinha um bloqueio de nem logar. Aí eu ajustei isso porque atrapalhava até o super administrador às vezes, para liberar. Aí ele começou a não bloquear todo mundo. Então estou mudando todo esse formato para o cliente que está vencido, ele consegue entrar, mas ele vai ver lá a pendência para ele poder gerar, até mesmo para ele poder pagar. Antes não fazia muito sentido ele nem conseguir pagar, porque ele não conseguia nem logar para pagar. Aí eu fiz esse ajuste, já vai estar tudo corrigido já nessa versão agora, João Vitor. Esse tempo de trial também... aí seria isso? Botar, tipo, 30 dias, em 30 dias ele vai... Não, na verdade o tempo de trial é o tempo gratuito. Se tiver 3 dias gratuito... a pessoa vai fazer o teste, né, gratuito. Teste gratuito. Você escolhe o tempo padrão de 1 a 7 dias. Isso tudo aqui já vai estar ajustado nessa versão agora que eu estou subindo. O tempo de trial, registro permitido e registro visível. Se estiver não no visível e sim no permitido, se a pessoa entrar no link /registro, ela consegue se cadastrar, mas não vai ver o botãozinho de registro lá. Agora, se tiver visível e permitido, qualquer pessoa pode se cadastrar, como é lá na Agents. Na Agents, está com um plano custando R$0, então nunca vai bloquear ninguém. A partir do momento que eu atualizar aqui, se tiver um valor de R$1 que seja, ela bloqueia se não houver pagamentos. Aqui isso entra junto com uma atualização no formato do financeiro completo. Está tendo uma reformulação. Para quem entrou recentemente no Whitelab, a plataforma foi focada em melhorar toda a parte de conexão de WhatsApp de agentes, e a gente passou agora, tem uma semana, 10 dias, a melhorar muito a parte de CRM, financeiro, como uma solução geral, integrações. Então, agora a gente está entrando nessa etapa de financeiro, de ajustar essas integrações também. Passando de configurações gerais. Pode falar. Uma coisa, antes de você sair daí, Jonathan, por favor. Ali no trial, cara, você poderia botar também 0, que às vezes nem que o cara tenha acesso ao teste. Eles tiveram uma campanha, se tivesse um trial em 0, seria também legal. Não, beleza. Peraí, vou até anotar no meu to-do aqui. Entendeu? Vai botar de 0 a 7, que aí é legal. O cara já adicionei ali, porque aí você pode não oferecer o trial. Isso, exatamente. Isso. Falou, valeu. Isso. Agora, vamos lá. Pessoal que entrou agora, está sendo gravado, eu vou disponibilizar depois da gravação. De alguns assuntos que a gente já comentou. Aparência, vamos lá. Aparência é para você editar a parte de logo. Se você não vir aqui editar, vai ficar como eixos. Você tem que editar. A aparência aqui, na verdade, é interno, e tem identidade, que é a parte de logo. Aparência, você consegue trocar as cores padrão, trocar o estilo, por exemplo, com bordas, pode ver que gerou borda aqui do lado, ou sem borda, que é o padrão. Modo claro, modo escuro, como modo padrão. Semi-escuro, que aí fica formato diferente. Você consegue mudar o layout do menu, colapsar ele, deixar ele em cima, na esquerda ou na direita. Então, são detalhes que você pode ir clicando aqui e testando aqui, por exemplo, assim, alterna, e testando para deixar com a sua identidade. Identidade. Nome você tem que trocar e descrição você tem que trocar. Porque se você não trocar isso aqui, ele não vai alterar a descrição desde de compartilhamento, de site, de aplicativo,
de tudo que tem na agent. Você vai ficar com os nomes da agent. Então, você vem aqui, altera isso aqui, salva, clica em salvar, depois vem nas logotipos, troca todas as logomarcas. Isso aqui são desde aplicativo para Android, para iOS, de como você vai ver em cima na barra do navegador. Então, tudo isso aqui é importante, é mais importante para você identificar e colocar a sua marca. Troque tudo. Trocar e salvar. Integrações. Integração de e-mail. Hoje eu não tirei, como agora a gente tem aqui a integração de verificação do WhatsApp, eu não tirei e-mail porque eu tenho planos para ela em outra coisa. Então, eu mantive aqui. Mas ela está meio que inutilizada. A parte de Google, você não consegue ter conexão com o Google Agenda e nem seus clientes se você não colocar o cliente ID, o secret e a URI. Tem que vir aqui salvar e ativar. Ao fazer isso, qualquer cliente consegue conectar o Google Calendar lá. Vamos ter outras integrações também com o Google Extras. Só um pouquinho, Douglas. E eu vou explicar isso depois, que é atualização futura. Pode falar, Douglas. Só comentando, no meu eu consegui fazer a conexão lá com o Google, né? Tem que ir lá naquele Google, naquela seção lá de cadastro de API, só que não está sincronizando com o meu Google Agenda. Tá. Depois eu vou entrar com você lá e vou dar uma olhadinha por que não está sincronizando. Você tem que olhar nos logs. Aí entra naquela questão daquilo que eu falei. Tem que fazer um teste com logs abertos. Aí você consegue descobrir o motivo. Beleza. Mercado Pago, para você, aí que é parte de cobrança. O EFA, inclusive, estava com um bugzinho nessa versão, vai estar corrigido, que é o que o André tinha falado antes, André, que era para, se eu não me engano, era na hora de subir o arquivo, né? Eu fiz toda a configuração, só que ele dava erro na hora de testar, entendeu? Aí, até ativei ele para testar no plano, ele continua só com asas, não apareceu o F. Eu desativei o asas e o F não ia de jeito nenhum. Então, aí no caso tem que fazer o mesmo processo que eu expliquei lá, tem que entrar e olhar nos logs. Tem que testar. Eu te mandei o log. Não, eu estou explicando só para todo mundo, porque tem muita gente que não sabia nem entrar nos logs, né? Beleza, no seu caso lá, aquele lá já vai estar corrigido nessa aqui. Então, se você tiver qualquer erro, pode falar. Esse Google aí dá para colocar mais de uma agenda? Como faz aí? Isso, aqui você vai ter que fazer a configuração de API. Você tem que ir lá em serviço do Google de API. Para eu colocar mais de uma. Não, mas aí não é aqui. Agora eu vou chegar lá, porque aí não é aqui. Aqui é para você ter uma conta central do super administrador para permitir conectar agendas. Mas a conexão da agenda não é aqui. Aqui é só para você poder permitir. Tem que estar cadastrado lá no Google, colocar os dados de API aqui e pronto. Aí todos os clientes vão poder fazer isso. Só que aí eu já vou chegar agora na parte lá em agendamento, onde faz essa conexão. Não, eu pode falar. fazer por lá, só que o problema é que eu coloco 2 agendas lá, tudo certo, mas... Não, sim. Mas pode ter várias agendas. Já vou... Agora, em hora que chegar lá, eu vou entrar um pouquinho mais no assunto das agendas, que tem algumas alterações que eu fiz. Tá. Quem levantou a mão pode falar? O Jonathan, Rodolfo. Essa conta aqui do Google, a gente também cadastrou lá na API, então ela serve para todos os meus clientes ou ela é uma conta de login para todos os meus clientes ou ela só vale para mim? Para todos os clientes. Se você não fizer isso, nenhum cliente consegue conectar. É porque assim como o Facebook aqui está funcionando diferente, mas quando você tem o seu cadastro do Google, você serve como se fosse um distribuidor autorizado às pessoas fazer login com o Google. Autorizou o seu site, é basicamente isso. Então, a partir do momento que isso aqui está correto, todos os clientes conseguem conectar. Sem isso aqui, ninguém consegue. Aqui no EFI tem esse detalhezinho, o André que eu estava falando, já está corrigido na versão, tá? E se tiverem algum problema, entrar e olhar logo, do jeito que eu mostrei no início do vídeo. Asas só pede API Token, Stripe, que são formas de meios de pagamento para você cobrar dos seus clientes. Inclusive, como eu falei, essa parte financeira vai ter uma alteração grande nessa semana, porque eu mudei muita coisa no financeiro ali, no escopo que eu tenho que fazer alguns testes, mas vai vir uma atualização muito boa na parte financeira. No caso, seria para eu cobrar do cliente a ferramenta mensal ou para os clientes cobrarem dos clientes deles? Para você cobrar dos seus clientes, de quem entrar aqui das empresas. Se você quiser cobrar por aqui, ou, não, meu cliente me paga, a gente já tem um contrato externo, você coloca o plano de R$0 para ele. Se você quer liberar como um SaaS, ou para qualquer pessoa cadastrar, ou cobrar os seus clientes por aqui, você consegue com essas integrações. Beleza. E-mails, como eu falei, isso aqui é um plano futuro, isso aqui já está inativo, porque a gente liberou validação por WhatsApp. O WhatsApp oficial tem aqui, mas na verdade você tem que fazer lá na conexão, que é individual. Por que não está liberado aqui? Quem não mexeu ainda no Facebook, no Meta, lá tem um tipo de liberação que você libera para você conectar o seu WhatsApp, um tipo de liberação avançada que você tem que gravar vídeo da tela, liberar passar um acesso do seu domínio. É bem rigoroso que quando você faz isso, qualquer pessoa pode vir conectar o WhatsApp sem precisar ter API Key e etc. Só que é um processo bem diferente do Google, ele é muito mais rigoroso.
Então, no caso aqui, o WhatsApp oficial está sendo individual, cada um na conexão. Agora eu vou chegar lá também e vou mostrar. A parte de ajuda vai lá para o ajuda, normal, que no caso você pode editar por lá agora. Isso aqui eu vou até tirar isso aqui, deixa eu anotar aqui para tirar esse menuzinho, porque agora mudou de lugar. Deixa eu anotar aqui também, pronto. Pronto, deu uma passada em configurações, fez isso aqui, o básico, isso aqui é o que você precisa fazer para iniciar. A partir daqui, aí é o uso de ferramentas. Todas as outras coisas, todos os administradores, donos de empresas que cadastrarem, terão acesso. Então, desde campanhas, atendimentos, dashboards, eu tenho vários vídeos no YouTube, eu vou jogar depois de novo a playlist ali, já acredito que nem todo mundo conseguiu ver todos, que tem várias, ensinando a usar várias coisas da plataforma, inclusive questão de como conectar, criar um agente, tem vários vídeos, e até o de templates, tem um vídeo lá também explicando a básico sobre templates, que vão auxiliar bastante nisso. Mas eu vou dar uma passada aqui em todos os itens. Terminei isso aqui, estou iniciando, acabei de instalar, fiz as configurações gerais. Conexões, criar nova conexão, WhatsApp Web ou API oficial. Se você vir na API oficial, você vai ter que conectar com o Meta. Aí, no caso, você vai pedir aqueles dados da sua aplicação do Meta. Se você for via QR Code, você vai clicar aqui em QR Code, vai colocar um nome, ele vai criar um cardzinho desse, como esse 1, 2, 3, e o botão de novo QR Code. Você vai clicar, vai conectar, e vai mostrar conectado. Esse meu aqui não está, aqui é o de testes. Conectei. Antes de você ir para agentes, para qualquer coisa, já vem aqui, já define o buffer, que é o agrupamento de mensagens. Se o cliente mandar, oi, tudo bem, em 5 mensagens sequenciais, para o seu agente não ficar dando 5 respostas, para ele unir as respostas. Esse buffer é tempo sem mensagem do cliente. Então, esse agrupamento. Se o cliente mandou uma mensagem e passar 5 segundos sem mais nenhuma mensagem do cliente, ele vai mandar para IA. Se eu botar 15, ele vai aguardar 15 segundos. Se dentro desses 15 segundos chegar uma nova mensagem, ele reseta esse tempo e espera mais 15 segundos e vai agrupar todas essas mensagens que foram enviadas sequenciais e mandar como se fosse uma só para a inteligência artificial. Então, esse é um ponto que já para você fazer na hora que você já conectar. Proxy URL, isso aqui só é interessante para quem trabalha com disparo de campanha em massa, já quem trabalha com muito disparo já sabe como é que funciona a questão de proxy. A gente tem Proxy URL, eu vou adicionar futuramente outras coisas nos proxies, mas você pode jogar um URL para ajuda a evitar bloqueio, em resumo. Departamentos, se você acabou de conectar, você não vai ter departamentos, porque isso aqui é onde vão estar seus agentes de IA e departamentos externos, mas eu já vou aproveitar e já vou colocar aqui. Você criou seu agente de IA, criou seu departamento, vai ver todos eles aqui, como no meu que tem vários. Você vai selecionar um para atender o seu agente. Aqui embaixo nós temos whitelist e blacklist, acho que foi até você, Tainá, que tinha me perguntado, né? Sim, eu consegui whitelist fazer. E blacklist. Whitelist, se o whitelist estiver ativo, você tem que selecionar um contato, então esse número tem que estar, vou pegar o meu contato e salvar. E estou selecionado aqui o nada. Somente esse contato autorizado vai ser respondido por esse agente, ou esse, o que eu selecionar. A hora que você selecionar um agente, ó, a Patrícia, está vendo que está 2, mudou, porque o whitelist mudou. Eu tinha um whitelist nesse agente, para cada agente você pode fazer um whitelist. Esse é meu agente de teste, eu vou colocar o meu número aqui, buscar o meu contato, salvar, e somente esse contato vai ser atendido por esse agente. Todas as outras mensagens não vão. Departamento, agora nós vamos chegar lá. Agora eu vou mostrar lá como é que cria departamento. Isso aqui é quando você criar um departamento ou um agente, vai aparecer. Blacklist é o inverso. Olha, eu tenho esse telefone aqui, tem algumas pessoas que eu não quero que a IA atenda nunca. Um familiar, algo assim. Ativa a blacklist, vem aqui, seleciona um contato qualquer, vou colocar aqui. Aqui eu vou desativar a whitelist. Ativei a blacklist. Beleza. Agora, todo mundo, exceto quem estiver na blacklist, vai ser atendido pelo agente IA ou vai cair nesse departamento. Então, uma permissão de só ele é atendido e ele nunca é atendido pela IA. Se todo mundo estiver chegando mensagem, todo mundo está caindo nesse agente, mas quem está na blacklist não vai. Vai entrar já como mensagem normal, sem nenhum direcionamento para agente IA. Então, isso é um ponto, é uma novidade que foi liberada semana passada. Eu nem expliquei, nem tem vídeo disso aqui ainda. Eu fiz, só comentei com o pessoal, mas eu já estou explicando aqui agora. Depois eu vou fazer cortes, alguns cortes aqui nessa call para estar explicando também e salvando para vocês também. Avançado. Outro ponto importante. Transferência ou encerramento automático. Se você tem um cliente, uma loja, algo assim, o cliente mandou uma mensagem e um ser humano atendeu, ou a agente de IA atendeu. E daqui 5 dias ele mandar outra mensagem, vou colocar como exemplo, e a mensagem, o ser humano atendeu e deixou como aberto aquele ticket, ele vai cair lá, ele não vai cair na IA. Então eu recomendo colocar um encerramento automático, que ele fecha o ticket, não perde mensagem, não perde histórico, nada. Porém, quando a pessoa mandar de novo, vai continuar de onde vai começar, por exemplo, com o agente de atendimento inicial. Então, você vem aqui, coloca 60 minutos,
Se ficar 60 minutos de inatividade naquele ticket, ele vai ser encerrado automaticamente. A próxima mensagem vai para o agente inicial ou o departamento inicial. Transferência funciona da mesma forma, só que Mas ele não vai receber mensagem nenhuma, não, né? Só vai encerrar. Não, para ele não chega nada. Ele não vê nada. Transferência é a mesma coisa, depois de 10 minutos eu quero que volta para a Patrícia. Então, depois de 10 minutos vai cair na Patrícia. O cliente não recebe nada. Ele não vai saber de nada do que está acontecendo aqui. Modo de encerramento, vamos colocar aqui 60, por exemplo. Só fechar aqui, colocar aqui, deixar zerado de novo, tá? Transcrição de áudio recebido, enviado. Se você está com agente de IA, não ativa isso. Deixa só o recebido. Aconselho sempre todo mundo criar conta no DeepGram, porque... Isso daí que eu não entendi, transcrever áudio recebido e áudio enviado. É porque é o seguinte, se você não tem um agente de IA e você quer marcar áudio enviado, quando você enviar áudio para alguém, ele vai transcrever e vai mandar o texto embaixo. Isso aqui foi antes até do WhatsApp ter transcrição, que para ajudar a pessoas que não podem ouvir áudio. Quando você fala assim, o cliente mandar para o cliente dele. O cliente mandar para mim é recebido. Se eu mandar para o meu cliente, é enviado. Mas quando você tem agente de IA, você deixa só o recebido. Porque aí a pessoa vai enviar um áudio para a gente não vai retornar como áudio, vai só transcrever e enviar o texto. Até porque se você tem um agente, na verdade não é nem questão da resposta, é questão do agente de IA. Se você mandar áudio para os agentes, que são agentes específicos com seu prompt, algumas APIs nem aceitam esse áudio, esse arquivo de áudio, e algumas aceitam e não vêm com uma transcrição legal. Então você usa um serviço de transcrição, se o cliente mandar um áudio, o serviço no código vai transcrever em texto, mandar para o agente em texto, para ficar mais fácil do agente entender. Então, eu aconselho sempre DeepGram, porque você entra lá e cadastra, acho que é $50 grátis, eu não me lembro, mas o meu até hoje não acabou grátis, eu uso há muito tempo. E eu uso bastante. Nada, R$199, cara. $100. Cara, é muito gratuito que eles entregam, o serviço deles é muito bom, e o meu não acabou, eu já estou usando tem um ano. O meu está lá até hoje. É bom mesmo, responde legal. Você pode deixar enviar na conversa. Se você mudar o meu pessoal, eu mudo para isso aqui, enviar para mim. E se você tem agente de IA, desconsidera. Ele não vai enviar para ninguém, só envia para IA. Se é um cliente que você não tem um agente de IA configurado, ou é alguém que não está caindo na sua IA, você não colocou nenhum departamento, e tiver com enviar para mim, você me manda um áudio, vai chegar a transcrição do seu áudio no meu PV, como se eu enviasse para mim mesmo. Então, você consegue saber o que está no áudio sem nem abrir a conversa. Um exemplo. Isso aqui é uma ferramenta que dá para utilizar. Conexão de API. Se você quiser acessar a plataforma via API, eu tenho lá no N8N uma configuração de um sistema diferente, algo assim, e eu preciso mandar um WhatsApp. E eu quero acessar na plataforma para ficar tudo salvo. Tem aqui a API, você pode até fazer um teste, você vai definir um API token, vai ter aqui o link de API, o formato está aqui, número e o body, e você pode colocar, por exemplo, um número, anexar arquivo e enviar como teste. Essa API funciona para você acessar externamente e enviar uma mensagem de WhatsApp através de uma API que manda para cá. Uma chamada HTTP request, no caso do N8N. Terminou a configuração aqui? Vamos lá, vamos para o agente. Primeiro eu vou passar no departamento humano. Agentes humanos. Pode falar, Rodolfo. Por favor, cara, se você puder explicar novamente essa questão da API, porque para a gente aqui é interessante, e até vou te dar até um exemplo aqui para ver se a gente compreendeu corretamente. Eu tenho um formulário de e-mail dentro do meu site. Esse formulário ele aciona um webhook do N2N, e de lá a gente gostaria já de mandar, a gente faz o filtro, né, dos dados que vieram, e de lá a gente gostaria de disparar aqui pro nosso software para conversar. É por aqui ou é o contrário? Ele envia ou ele só recebe? Não, na verdade, isso aqui é desse jeito aqui mesmo que você falou, ele funciona. Tem o webhook, que é a novidade que eu trouxe, que vai funcionar diferente, mas é só para mostrar para você. Aqui nesse caso aí que você explicou, você vai lá nesse seu N8N e vai colocar uma chamada HTTP para esse endereço aqui, mandando o número e a mensagem. Certo. E ele vai enviar, já vai disparar a mensagem para o usuário. Então ele traz o número que está no N8N para dentro da plataforma e começa a conversar com o cara. Cadastra ele como lead, porque ele mandou o número, vai cadastrar como lead e vai mandar mensagem para o cara. Quando o cara responder, já continua no agente. E qual que é o token dessa API? Porque no teu aí tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo? Você define. Ah, tá, entendi. Aqui é totalmente alterado. Tá bom. Então, no caso, isso daí é para eu colocar dentro do meu N8N se eu tiver uma automação lá, é isso? Isso, se você tem uma automação lá e você chega num ponto da automação, você quer mandar uma mensagem, você pode utilizar esse endpoint aqui. Cada um, se vocês abrirem de vocês, vai estar no lugar de API Agent, vai estar o domínio do seu back-end. Sempre é o domínio do back-end, e esse final sempre igual, vai mudar, claro, o seu WhatsApp ID, mas ele puxa automático. Na hora que você abrir de vocês, vocês vão ver aí. Porque a que tá lá é Evolution. Hã? É porque a que tá lá é Evolution, eu não saberia.
No caso aqui, você não vai precisar, você pode lá no seu end-to-end botar por aqui, ele vai mandar qual que é a vantagem, já vai ficar salvo aqui nos seus leads. Já vai estar salvo aqui, já pode estar conectado com o seu agente, para o seu agente seguir a resposta. Agora, vamos lá. Agentes humanos, os departamentos de você quer colocar usuários humanos, você vem e cria. No meu caso, tenho nada, eu posso vir aqui e criar financeiro, colocar a ordem 2, criar FII. Criei um financeiro. Agora aqui, eu posso depois, agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso, na verdade agora. Eu posso ir lá em usuários, criar um novo usuário, eu já tenho esse aqui, usuário@next, que é um de teste, eu vou vir nele, editar, e vou aqui, vou colocar ele como financeiro. Então, quando chegar uma mensagem no financeiro, esse usuário vai conseguir enxergar as mensagens desse departamento. Então, eu posso ter meu agente de IA que transfere para ele, no caso. Então, o processo de departamento financeiro para seres humanos, eu posso ter mais de uma pessoa. Se eu quiser mais 3 usuários aqui no financeiro, vai cair para os 3. Quem atender primeiro, atendeu. Se tiver aquela configuração de compartilhamento, os outros veem. Se não tiver, eles nem veem. Voltando aqui, departamentos humanos, agentes de IA. Antes de ir no agente de IA, eu vou passar na API Key. Exceto quando o plano é um plano com API inclusa, você tem que criar, cada usuário vai ter que criar a sua própria API Key. No meu caso aqui tem 2, eu vou vir em nova API Key, qualquer usuário, vou colocar aqui nova, colocar 2 apps que eu acho que você tem com esse nome, seleciono aqui OpenRouter, por exemplo, coloco a API e salvo. Ela vai ficar aqui. Ela vai ser utilizada sempre para base de conhecimento, agentes, entre outros. Sempre que você for utilizar base de conhecimento, ainda é necessário ter uma da OpenAI. Na atualização de sexta-feira já não é mais necessário, porque a OpenRouter liberou, deve ter uns 15 dias, uns 3 semanas, eles liberaram também agente de embedding, que é para base de conhecimento, e eu vou estar liberando também já essa integração de embedding. Mas, por enquanto, tem que ter uma da OpenAI para usar base de conhecimento quando você quiser usar e for necessário. Se não, somente a da OpenRouter serve. Detalhe aí, Jonathan, essas imagens do OpenAI, Gemini, no meu não aparece, tá? Não foi incluído. Não, é porque não foi incluído, é porque eu coloquei e ele não puxa pasta pub. Mas na próxima atualização eu já mudei até o atualizador para ele puxar essas imagens também. Vai ficar desse jeitinho. Essas imagens são automáticas, vai aparecer para todo mundo quando atualizar agora. Acontece também no avatar lá, no agente também não aparece, não. Sim, vai puxar todas as imagens automáticas, porque ele não estava puxando nada da public quando criava o pacote de versão. Entendi. Eu vi na semana passada que eu fiz a atualização, eu percebi e já arrumei. Beleza, show. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 5.1 mini, sempre demora muito, já testei. Como que o agente faz para transferir para o humano sozinho? Só um pouco, agora é lá no agente, já vou chegar lá. Só responder o João Vitor. João Vitor, a 5.1 é mais lenta mesmo. Isso aí eu já tentei resolver também. O GPT 5.1 é a resposta da API. Porque a nossa plataforma manda para a API na mesma velocidade, seja o OpenAI, seja o que for. Quando algum modelo responde, é demora do modelo em si. Então, lá a resposta demora para chegar aqui no servidor. Então, isso não tem como resolver. Eu também passei raiva com 5.1 nisso. Outro detalhe. Vou passar aqui também gerenciador de grupos. Não, uploads. Uploads é para você, para o seu agente poder enviar imagens. Isso aqui é bem simples, tem vídeo no YouTube. Então, esses que tem vídeo no YouTube, eu não vou demorar muito, tá, pessoal? Porque, até para não alongar demais. Mas, uploads tem vídeo no YouTube. Você vai gerar um novo bloco, colocar um nome, ele vai ficar desse jeito aqui, só que sem nenhuma imagem. Você pode colocar uma mensagem para enviar antes dos arquivos. Quando a gente for enviar uma mensagem, uma foto, ele mandar essa mensagem antes. E você pode adicionar aqui arquivo, vídeo, foto, PDF, você vai colocar tudo aqui. E quando a gente acionar isso aqui, ele vai mandar, acionar esse bloco, ele vai mandar tudo. Você pode usar o mesmo bloco em 10 agentes diferentes. Então, você pode criar aqui vários blocos diferentes, um com vídeo, um com cada coisa. É isso que eu ia perguntar, como que ele sabe o momento que é para enviar esse arquivo, por exemplo? Agorinha também, eu vou que essa parte aí lá no agente, essas configurações do agente, das ferramentas, eu já vou chegar lá, eu já vou te mostrar. Upload de áudio, agorinha eu vou te falar também, Douglas, que acho que teve um outro rapaz que sim, quem estava precisando também, e a atualização essa que era para liberado hoje, que eu ainda estou terminando os testes, eu vou mostrar para vocês agorinha, já tem um outro local para áudio. Não vai ser nesse mesmo local aqui, áudio não vai ser aqui. Base de conhecimento. No caso, quero subir um PDF com 50 arquivos. Nova base. Aqui tem uma informação que às vezes confunde quem está utilizando. Ele pede sempre um modelo de LLM, no caso GPT e 4.1, por exemplo, e uma API Key de embedding. Isso aqui não pode ser GPT, tem que ser sempre um desses aqui. Se isso aqui não estiver configurado, base de conhecimento não funciona. Porque é um modelo que vai identificar. Por exemplo, o que ele faz? A base de conhecimento, às vezes, até dá errado, porque quando você sobe um PDF de, vamos colocar que seja 100 páginas, ele vai recortar lá em 500, 600 recortezinhos de texto. Esse modelo vai identificar o recorte que tem a ver com o assunto que você está perguntando para ele e vai, baseado nisso, te responder. 1, 2, 10 recortes que seja. Só que eu coloquei um agente a mais, porque esse modelo, muitas vezes, ele não é muito, como fala, ele não consegue responder bem a pergunta.
Então, aqui, ele busca essa parte, esse corte do texto, envia para um agente conversacional, e ele sim vai ter o histórico de conversa, vai adequar e vai trazer para o contexto correto da conversa. Então, se não tiver ativado um modelo de embedding e um modelo aqui em cima, a sua memória não funciona. Qualquer um dos três, ou você está falando desse small aí? Qualquer um dos três. O small é porque, assim, a não ser que seja só se for mais de 60 páginas, aí você pode mudar para o large. Senão você usa o small, porque o custo é bem baixo e é a mesma coisa praticamente que você vai ter em resultado. Esse aqui é só porque suporta mais. Se for um PDF com mais de 60 páginas, aí sim você troca. Aí eu coloco o PDF aonde aí? É em cima? Não, não é que não. Aqui você só cria a base de conhecimento. Criou, ela vai ficar igual essa aqui. Cliquei nela, conteúdo. Você pode adicionar o URL, texto ou arquivo, e as configurações é o mesmo que você criou lá. Eu não vou entrar tanto em detalhe também, porque eu vou mandar para vocês ali a playlist, que tem também um vídeo só sobre isso. Mas aqui você vem aqui, clica e o arrasta e solta. Aí é basicamente como se fosse a tabela documentizada Supabase. Eu coloco, aí ele já cria sozinho os chunks e o embeds, aí já... Isso, tudinho, tudo sozinho e já com outro já, tudo automático. Beleza. A edição, Jonathan, sim, pode falar. Dá para testar, acho que comentou no WhatsApp hoje, mas acho que é legal comentar com todo mundo aqui. A memória, é possível testar? A base de conhecimento, é possível testar uma conversa com ela? Porque tem um botão ali para testar, mas eu acho que ele não funciona ainda. É porque é o seguinte, aí é aquela questão que eu te falei, eu estou modificando, nessa atualização vai vir modificado todas as partes de testes, inclusive de agente, eu modifiquei porque a gente tinha um problema nos agentes que era vou até baixar aqui sempre, só para salvar para fazer um teste aqui, que era, você não tem um teste 100% real porque não é um número de WhatsApp. Até por isso que eu criei aquela whitelist. Mas o novo formato de teste, as mensagens vão chegar simulando como se fosse realmente do WhatsApp. Aqui, se eu não me engano, ela não está funcionando mesmo, tá desnegociando, porque tá mudando tudo. Inclusive, lá no agente de fluxo, acho que eu até tirei o botão, não lembro. Mas, assim, vai mudar totalmente os testes. Porque vai adicionar teste simulando a conversa real, e os testes você vai poder colocar 2 LLMs, onde essas 2 LLMs você pode ver o resultado de cada um. O melhor retorno. Isso. Né? O novo sistema de teste vai ser bem diferente. Então, por isso que eu não mexi, até te expliquei lá. Acho que foi o Douglas, você falou de alterar. Douglas, quando você sobe algo assim, você tem que alterar os chunks. Então, você clicar aqui, por exemplo, aqui, vendas, tem 2 chunks. Eu posso editar e alterar eles aqui. Porque cada recorte desse é um chunk, no caso, é um recorte que a LLM busca. Então, você tem que alterar eles conforme você quer. Agora, se você vai subir um outro PDF que é totalmente diferente, exclui e sobe outro. Porque se você for alterar chunk por chunk, muita coisa, vai ser ruim. Template de agente. Agente normal, tirando o flow e etapas, existem templates. Esses templates têm alguns padrões, inclusive eu vou atualizar na central os novos. Ainda não falei não, Jeová. Ainda não falei não, Jeová. Eu vou subir na central os novos templates para vocês subirem, que tem alguns templates que você vai importar da erro, mas os novos da central vai estar tudo funcionando. Você vai poder baixar. Zero, não tem nenhum, tá zerado. Quando instala, fica sem nenhum. Lá na central tem um local de download, mas eu vou atualizar ele hoje, junto com a atualização. A hora que eu liberar, eu vou atualizar a central. Aí vocês podem baixar os modelos novos lá. Tem que baixar lá na central para poder colocar aí? Importar, porque eles são editáveis. Você pode importar quais você quiser. Vou colocar um exemplo, clínica estética avançada. Não, é porque o meu não tem só o gratuito que você deu, o gratuito tem, sei que você está fazendo. Mas o que eu comprei o white label tá zerado, não tem nenhum. Não, é porque tem que colocar, porque nem todo mundo vai usar todos os templates. Então você vai baixar na central e vai subir eles como importe. Vamos aqui nesse de clínica estética avançada. Categoria saúde, os dados básicos estão aqui. Aqui do lado, antigamente, quem já está há mais tempo, não tinha nada disso aqui do lado. Só para falar, Jeová, eu não falei ainda de HTTP, não. Estou chegando lá, quase lá. Então, aqui, nesse lado, nós temos todas as variáveis. Quando você vai criar um agente lá, se for um agente normal, você vai ver que tem vários campos para preencher. Todos aqueles campos estão aqui. O que não estiver dentro deste template, no caso, esse template até está desatualizado, não tem exemplo de saudação e regras, o seu agente não vai ver, por mais que você preencha lá. Então, vamos supor que eu venho aqui, eu tenho todo um template já padrão, mas ele não vai utilizar o exemplo que eu colocar lá em nada. Então, eu posso vir aqui, criar o meu próprio template e vir aqui e adicionar. Só adicionei isso aqui, clicando no mais. Adicionei isso aqui, agora o meu agente vai receber tudo que está escrito aqui, mais as variáveis lá. É importante o template? Muito. Porque só as variáveis não são um prompt bem feito. Você consegue vir aqui e alterar o comportamento, por mais que as variáveis lá sejam iguais, você altera o comportamento modificando aqui o objetivo, regras, algumas outras regras que você não quer, que são imutáveis. Independente, você vai criar 10 agentes, mas tem algumas coisas que são a personalidade dele é imutável. Você vem e coloca aqui. O que é variável, você vai colocar lá no agente na hora de criar ele. Então, fez isso aqui, você vai salvar, tem todas as variáveis. Aqui já tem todas as variáveis, você pode resetar para o padrão.
Vou voltar aqui no meu outro, tem vários modelos. O que muda todos eles são basicamente bem parecidos, quase a mesma coisa, só que muda, no caso, o nicho, a forma de atender, o padrão deles. Agora nós vamos chegar nos agentes, que agora a gente vai entrar nos usos de ferramentas. O agente normal, eu vou ser um pouco mais rápido, porque tem vídeo deles, tem vários vídeos deles, na verdade, explicando bastante. Que é esse agente, esse MCP, vamos pegar esse aqui como exemplo. Esse teste, inclusive, esse teste aqui, vai modificar todo. Então, desconsiderem por enquanto, a próxima atualização já vem aquele teste novo que eu comentei agora. Chegou no agente, você tem que vir em novo agente, vamos criar como se fosse criar um novo agente comum, coloca o nome, seleciona a API Key, você pode alterar depois, tá? Isso aqui não é de praxe. Se não tiver nenhuma API Key, você pode adicionar por aqui, você não precisa nem ir lá em API Keys. Eu coloquei esse atalho para facilitar, você adiciona por aqui uma API Key e cria seu agente. Mas fala qual que é a diferença dos outros. Tem um comum e tem mais dois ali. Agora eu vou passar um por um, eu já chego nos outros. Tá. Primeiro, como agente normal. Configuração dele é escolher qual LLM que você vai utilizar nele, temperatura, máximo de token na resposta. Aqui você pode controlar seus gastos com isso, certo? Peraí, deixa eu só ver uma coisa de exportação. Por enquanto, não tem dúvidas. Depois eu vou até bom, manda no WhatsApp até para não esquecer. Eu vou só seguir aqui, senão eu perco o aqui, mas manda no WhatsApp depois até para não esquecer. Temperatura, máximo de token na resposta, você ajuda até você controlar o tamanho da resposta do agente. Máximo de mensagem de contexto. Seu cliente está conversando a meia hora lá, tem 500 mensagens. Se você mandar tudo isso para o seu agente, vai até confundir ele. Vou mandar no máximo 20, as 20 últimas. Porém, lembra, ele não vai perder o contexto por conta da memória de contato. Eu já vou até mostrar para vocês ali agora. Vou mandar as 20 últimas. Split, corte de mensagem. Uma mensagem de 500 caracteres, às vezes é muito grande, é ruim para o cliente ler. Se eu botar 200, ele vai passar, às vezes, de 200, 205, porque ele não corta a mensagem em uma palavra no meio para não ficar estranho na conversa, um corte do nada. Mas ele vai quebrar em 2, 3 mensagens lá a resposta dele. Tempo de cache. Se o cliente entrou, conversou, saiu, fechou o ticket e voltar em menos de 30 minutos, ele volta e continua a conversa. Ele mantém o mesmo contexto como se a conversa não tivesse parado. Se o cliente demorar mais do que esse tempo aqui, aí vai falar, opa, tudo bem, que bom ver você aqui de novo. Ele entende como uma nova conversa daquele mesmo cliente, por mais que ele tenha as mensagens anteriores. Fallback. Se essa IA aqui falhar, você cadastra uma de fallback, porque se aquela de cima falhar, ele tenta a de baixo. Pode falar, Douglas. Uma dúvida. Se, por exemplo, uma cliente minha fez uma compra hoje, eu vendo produtos. Ela fez a compra hoje e daqui 2 dias ela manda mensagem perguntando que horas que o entregador vem, alguma coisa nesse sentido. Ela só vai fazer a saudação de novo, mas ela vai falar, ô Maria, tudo bem? Olha, tô vendo o seu pedido, mas ela não vai perguntar qual é o pedido, Maria, para não ter aquela quebra de rapport. Não, ela sabe que é uma continuação, ela sabe que é uma nova conversa da mesma pessoa e ela tem as últimas mensagens e vai ter a memória de contato que eu já vou mostrar para vocês. Boa. Ativar fallback, que no caso que eu estava explicando, quando você coloca um fallback, eu geralmente gosto de colocar para cliente um token da OpenAI e um da OpenRouter. Por quê? Se der falha naquele de cima, ele vai tentar isso aqui antes de acusar uma falha para o seu cliente. Se você tiver desativado, ele vai tentar aqui, deu falha na API, vai acusar uma falha na mensagem e não vai responder. Se tiver ativado, ele vai tentar esse, depois esse, e aí sim ele vai. Então, o fallback é muito bom. Mesmo que for, por exemplo, os dois da OpenRouter, porque às vezes é um modelo que está com uma latência alta, está com algum problema, não conseguiu ver uma tool, aí ele tenta outro modelo antes de responder o cliente. Então, é bacana você colocar sempre um fallback. Configuração. Voltando ao dashboard, comportamento. Pode falar, Douglas. Eu vejo você falando bastante da OpenRouter, eu particularmente não usei ela muito. Os custos dela são menores que da OpenAI? Não, por qual motivo que você menciona ela tanto? Só pra porque você vai ter uma API Key só, você coloca só um valor em dólares lá, e você tem todas as APIs, da OpenAI, da Gemini, qualquer API, toda LLM que lança, sai lá primeiro a API. Então, eu posso usar Gemini, usar DeepSeek, usar o que eu quiser lá. Então, a facilidade... E o custo dela é tudo similar. O custo que é da OpenAI é o mesmo da OpenRouter. Isso, às vezes tem alguma diferença, mas é muito baixa quando tem. Cara, compensa demais. Quase sempre é o mesmo custo. Compensa demais utilizar lá. Beleza. Voltando aqui. E detalhe, configuração. Até eu acho que é o seu, você falou que não estava funcionando, mas aceitar mídias, aceitar imagens. Se isso aqui não estiver ativado, seu agente não lê imagem. Se o cliente mandar uma imagem para você. Outra coisa, PDF. As APIs não aceitam PDF diretamente nelas. Então, por isso que tem aqui o limite de páginas. Por quê? Eu criei um código que transforma o PDF em imagem para mandar para a LLM. Tem que ser uma LLM que aceite imagem também, que ela é receptiva à imagem,
isso aqui está ativado. Se não, o cliente vai mandar a imagem e vai falar que não consegue ler. Inclusive, acho que eu não sei se é o Douglas estava com um probleminha, mas depois eu vou até dar uma olhada nos logs do seu, porque aí é um caso específico. Mas tem gente utilizando até para receita de clínica, receita de... Tem um monte de gente já a pessoa usando, eu mesmo utilizo em um dos clientes aceitarem mais. É bom para quando o cliente vai mandar alguma foto ou algo assim, para identificar isso. No meu, eu estava usando o LLM do GPT-4, não era o mini, era o GPT 4.1 e eu tentei como 5. Eles deveriam fazer a leitura, sim, não? Sim, eles fazem. O seu é alguma outra configuraçãozinha, alguma coisa que eu vou olhar depois, porque o 4.1 também aceita. Tá. Comportamento. Aqui são aquilo que a gente olhou lá nos templates, aqueles formulários lá que eu mostrei, aqueles verdinhos. Departamento de IA é o agente em si, que você está me perguntando, departamento de IA. Um agente é por si só um departamento. O outro departamento é o humano que eu mostrei. Então, quando você cria um agente, automaticamente ele gera lá na conexão o departamento dele. Só respondendo a pergunta aqui do chat. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa, então, aproveitando. Quando a gente cria um agente que é esse mais comum que você criou agora, ele aparece lá, mas quando a gente cria um agente, por exemplo, usando o fluxo em etapas ou o flow, ele não aparece lá. Então é isso, por isso que a gente só está conseguindo enxergar um lá. Não, na verdade ele aparece também. Aqui, ó, os meus todos são é o que eu criei, ó, todos aparecem aqui. Se ele tiver com as configurações dele funcionando, todos os agentes criados, na hora que você cria, ele cria automaticamente um departamento para ele. Então esse é algo que a gente tem que depois olhar. Depois me chama aí, que é alguma coisa específica. Pelo que eu vi, acho que esse departamento só aparece depois que a gente conecta o WhatsApp. Eu só consegui depois que conectou. Deixa eu só voltar aqui. Aí aparece o departamento. Isso, senão você tem que estar conectado ao WhatsApp lá também para ver. Mas aqui, deixa eu até criar um agente qualquer aqui. Deixa eu ver, eu não lembro se sem configuração ele fica sem mostrar aqui. Não, mas já está aqui, ó. Mesmo sem cria um flow, por exemplo. Tá certo, tem que ser o de flow, né? Porque os meus outros de flow 2 e o flow são todos agentes de flow. Cadê aqui? Tá aqui já. Eu criei, né? Então aqui no nosso não criou. Tá já. É algo específico. Depois se me chama que a gente dá uma olhada. Voltando aqui, eu estava no MCP. Comportamento. Todas aquelas variáveis que nós olhamos aqui nos templates, quando a gente vai editar todas essas variáveis são tudo que está aqui no comportamento desse agente. Nome, descrição, aí se houve informação de empresa, nome da empresa, descrição da empresa, horário de funcionamento, você não precisa nem preencher isso aqui, se não quiser. Tom de comunicação, são variáveis de prompt. Eu não vou demorar muito aqui, porque, como eu falei, tem vídeo do YouTube explicando detalhe por detalhe disso aqui. No caso, então, quando a gente coloca lá no base de conhecimento, não precisa mexer nisso daí, né? Tudo que tiver aqui é aqueles campozinhos que eu fui clicando no maisinho. Aí você só preenche aqui, você pode criar 10 agentes com o mesmo template. Exemplo de conversa e avançado. Agora aqui eu vou parar um pouquinho rapidinho, que antes não tinha. Essa memória de contato é aquilo que ele falou antes, se o cliente falar depois de 2 dias. Entrou depois de 2 dias para conversar algo. Ele sabe? Sim, se isso aqui estiver ativado. A memória de contatos, o que ela faz? Ela pega esse cliente seu, esse lead, e tudo que for importante, que a IA detectar como importante, ele vai salvar lá no seu lead para um resumo de conversa. Esse resumo de conversa, a IA tem ele, além das últimas mensagens, deixa eu ver se esse meu aqui tem. Eu tenho um contato que eu usei para teste, e outros não. Não, como é que era? Não era de... Não sei se estava no meu outro número. Não, acho que não dá aqui não. Não. Mas eu tenho um número de contato que eu usei para teste, mas quando você vir em qualquer um dos seus clientes, clicar nesse i, você vai ver aqui, se aquilo lá estiver ativado e tiver um agente ativo, um resumo da conversa e coisas importantes que esse cliente solicitou um orçamento, fez uma compra, pediu isso, perguntou o preço daquilo, fica salvo lá. Então a IA recebe as últimas 10, 20 mensagens que você colocar aqui, mais a memória de contato. Porque sem essa memória, ela só vai ter as últimas 10 conversas, nesse caso dessa configuração. Se o seu cliente está conversando, tem 2 meses e tem 200 conversas, ela vai perguntar coisa que ela já deveria saber. Quando tem memória de contato, não. Isso foi uma mudança no código que a gente fez para isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma variável regras importantes do template que não tem nas configurações do agente. É porque a nomenclatura só que está diferente, tá? Lá é só nomenclatura. Eu vou até ajustar ali. Mas é nomenclatura que não tá idêntica, não está certinho. Mas eu vou ajustar, porque são essas regras que são, cadê exemplo de conversa, comunicação, regras de comportamento, instrução especial e de atendimento. São essas 3 aqui. Só que acho que lá está como regra importante, eu tenho que ajustar essa nomenclatura. Deixa eu ver aqui, na fase de importação de template, o agente por hora, ele também não importa, também importará depois, né? Deixa eu só ver aqui. Não, template, o agente em si, a importação e exportação dele, como eu fiz muita alteração nos agentes recentes, eu vou ter que atualizar o formato de importação e exportação de agente. Porque tem algumas informações que ele pode exportar e outras não. Aí eu tenho que fazer algumas atualizações a respeito disso. Depois eu vou atualizando vocês. Então, a exportação de agente e importação,
ela não está 100% correta por conta dessas atualizações que teve as semanas agora. Ferramentas, agora aqui vamos nas ferramentas. Todo mundo estava perguntando. Pode falar, Douglas. Essa funcionalidade da memória dentro do contato, você está implementando ela agora ou ela já está? Porque eu estou olhando no meu aqui, o que eu estou fazendo com testes, ele aparece aqui um resumo, tal, umas informações aqui de teste que eu fui mandando, mas ele não aparece o desenho do banco de dados. Já está funcionando nesse meu aqui? Ele não apareceu o quê? O desenho do banco de dados igual aparecendo no meu lá. Mas o meu apareceu o desenho porque não tem nenhuma informação lá. O seu, como tem informação, ele já está usando, tá? Se tem informação, já está usando. Tá, e também, como que se eu precisar editar alguma informação daqui do banco de dados, eu não estou vendo nenhum botãozinho aqui de editar, porque às vezes tem alguma informação que mudou. Aí vai entrar em outro quesito, não dá para editar essa memória criada pelo agente. Eu consigo criar, tem uns outros campos que agora, antes de chegar no CRM ali, eu vou mostrar para vocês que eu fiz algumas alterações aqui no meu, acho que já está até valendo, e o seu agente vai conseguir acessar. Mas eu vou explicar para vocês depois, que é um histórico de conversa para você alterar justamente um resumo do cliente. Boa. Voltando aqui, pode falar. Você pode voltar de novo dessa parte aí que você estava, de salvar histórico, por favor? Comportamento, configurações avançadas. Da memória aí, que, tipo assim, ele vai gravar... Não, né? Não. Você fala configurações? Já estava lá, isso. Exato. Aí, se a memória estiver ativada, ele vai pegar as últimas 10 que tá aí, as últimas 10 mensagens, é isso? Não, ele vai mandar sempre as últimas 10 mensagens da conversa, mais o que está na memória. Se a memória não estiver ativada, ele só manda isso aqui, só as últimas conversas. Então, é um contexto extra, porque se a conversa tem 200 mensagens, não tem como você mandar tudo para a LLM, se você mandar só as últimas 10, você perdeu o contexto. Então, ele vai mandar aí sempre deixa aquilo os dois lá. ativados, no caso. Isso. Ele já vem para o padrão ativado, falando nisso. Ferramentas. Uso de ferramentas, a maioria já tem até vídeo, então eu vou para as principais que são mais novas aqui, tá? Mas tags, Kanban, são base e arquivos para enviar uma imagem, algo assim, acho que você tinha me perguntado antes, são basicamente a mesma coisa para você usar qualquer uma delas. Arquivos, eu quero mandar os arquivos do bloco que eu criei, chamado ASD. Condição, quando vai utilizar. No caso, quando o cliente perguntar sobre o assunto X, ou quando o cliente perguntar sobre, falar que quer as fotos de tal coisa. Essa condição você preencheu, você clica em adicionar, e isso aqui vai estar no seu agente. Quando ele identificar que atingiu a condição, ele envia. Um ponto importante. Essa aí que é a parte de blocos que você falou, né? Isso. Você criou os blocos demais, você vai colocar, todos eles criados vão aparecer aqui. Seleciona um e explica para a LLM quando ela vai usar. Ponto muito importante. Por mais que a plataforma seja do jeito mais facilitado possível para vocês colocarem as informações, é essencial essa informação ser bem passada para a LLM. Porque, às vezes, você fala o seguinte, quando o cliente demonstrar interesse no meu produto, às vezes a LLM pode não entender isso, o que é o seu produto, ou o que é o interesse do cliente. Então, tem que ser específico, isso é regra geral para qualquer prompt, por mais que a plataforma tenha todas as ferramentas para facilitar, se você não for específico, ela não vai entender. Isso aconteceu já com bastante gente, em todas as regras aqui, de colocar um jeito que você entende, só que a LLM não sabe do que você quer dizer se você não passar esse contexto para ela. Então, seja bem específico aqui nas tags. Por exemplo, quando for um cliente que vai comprar daqui a um tempo, o que é um cliente que vai comprar? Agora, quando o cliente perguntar preço, aí beleza. Quando o cliente falar qualquer assunto sobre carros, esse é uma coisa que ela vai entender fácil. Pode falar, André. Então, cara, aí a minha dúvida é a seguinte: se eu quiser, numa determinada etapa do fluxo, que ele envie aquela imagem, ou que envie aquele PDF, como é que eu vou fazer? Aí é no agente de fluxo. Então, a não ser que você pode colocar a regra aqui, só que com especificidade. Se o seu agente é normal, eu quero que quando minha LLM falar para o cliente que tem o produto X, então você vai colocar aqui para o agente. Isso aqui é injetado no prompt do agente. Então, ele junta isso aqui com o seu prompt na hora que ele entender que tiver que usar. Então, o que vai estar lá? Olha, quando você mandar para o cliente o preço do imóvel, por exemplo, use essa ferramenta. Ou só quando você mandar o preço para o cliente. Aí tem que ser teste, aí um ponto que eu falo, LLM, cada uma função do jeito, depende do seu prompt, vai ser diferente. Então, infelizmente, não tem uma fórmula mágica que funciona com todas. E a hora que eu tentei usar o mesmo prompt, às vezes, em 2, 3 LLM, ou em 3 lugares diferentes, mesmo que tente o máximo padrão, você tem que testar e ver o que funciona naquela lá. Acaba sendo um teste-erro. Isso aí funciona melhor na resposta rápida? Por exemplo, a resposta rápida envia também arquivo, não, né? Não, vai enviar só um tipo de arquivo que agora eu vou explicar para você.
Entendi, beleza. E essa questão de tags automáticas aí, como que ele vai definir automaticamente a tag? Automático, no caso, é que a gente vai colocar a mesma coisa que o arquivo. Arquivo tag Kanban. Você escolhe qual tag, colocar aqui testando quando o cliente perguntar preço. Então, quando o cliente perguntar preço, ele vai colocar essa tag nele. Mesma coisa dos arquivos, você escolhe qual e coloca quando usar, com especificidade. Kanban, mesma coisa. Só que Kanban, antes não tinha, todo mundo que já está aqui desde uma semana para mais não tinha, foi adicionado semana passada, pipeline. Então, hoje eu posso ter aqui no meu Kanban, vou lá rapidinho, não é hora disso, mas olha, eu posso ter pipelines diferentes, e se eu tiver, que no caso seriam funis de vendas diferentes, certo? E aqui no meu agente, eu vou selecionar um funil desses, dentro da ferramenta, para escolher qual que eu vou utilizar para Kanban. Mas, de via de regra, escolhi a pipeline 2, a coluna dela, essa aqui não tem nenhuma coluna nela, não é funil de vendas, coluna Monjaro, coloco aqui quando que ele vai colocar o cliente nesse Kanban. Aí ele vai colocar ele naquele Kanban quando atingir isso aqui. Então, quando o cliente, ok, um exemplo, quando o cliente falar que tem interesse em Monjaro, vai colocar ele no Kanban de Monjaro. Esse aqui é o bem simples de usar, porque os três são o mesmo padrão, é a mesma coisa. Agendamento. Não, pode falar. Um exemplo. Digamos que eu trabalhe com mais de um produto. Aí eu coloco ele. Primeiro atendimento é como se fosse uma centralzinha lá, perguntando de qual produto você gostaria de falar. Se a pessoa falar Monjaro, então ele já etiqueta como Monjaro e já joga pro funil do. Contanto que você tem as duas regras, tanto a de transferência para transferir e aqui, ele vai fazer isso. Boa. E aí, a partir disso, se ele detectar aí que é tem a etiqueta do Monjaro, aí eu posso colocar para ele apresentar o fluxo. Então, assim, boa. contanto que você tem as regras, você pode ter 10 agentes aqui. E para o mesmo cliente, um transferindo para o outro. Então, aí vai depender do jeito que você montar o projeto de cada cliente. Agendamentos. Permitir agendamentos. Eu posso trabalhar com uma agenda ou com mais de uma. E até no caso depois, tá? Vou mostrar depois como é que conecta lá mais de um calendário no Google. Mas aqui no caso aqui, esse foi um exemplo que eu usei mesmo, pediatra, cardiologista, agenda principal. Quando você coloca mais de uma agenda, ele abre esse campo que não tem no outro normal, quando você tem só uma agenda, que é quando utilizar esse aqui. Ele sabe que ele pode agendar. Então, você vai colocar uma instrução geral. Nesse caso aqui, pergunte com quem, quando o cliente falar que quer fazer agendamento ou chegar na etapa de agendamento, ele vai olhar isso aqui, ó. Pergunta ao cliente com quem ele quer realizar agendamento. Se o cliente falar que quer com o clínico geral, tá aqui, ó, porque quando for com o clínico geral, quando for com o cardiologista, quando for com o pediatra, ele consulta elas individualmente, tanto horários disponíveis, quanto para fazer agendamento em calendários diferentes, porque você pode colocar mais de um calendário lá nos agendamentos. Agora, na hora que chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Se você tem só um, você pode clicar aqui em adicionar mais um, selecionar. Se eu excluir, vamos excluir 2 aqui, ó, sumiu aquele tanto de coisa. Só tem um calendário, não precisa ter regra de qual que ele vai usar, porque ele só tem um. Se eu adicionar outro, vou adicionar de novo, agora, ó, já deu um aviso do modo avançado, e já surgiu aqui, para trabalhar com mais de um calendário no mesmo agente. Produtos. Mas não é aí dentro que cria a segunda e terceira agenda, né? Aqui é quando você já tem elas criadas, tá? Aqui é só para o agente poder usar. Agora eu vou lá para o agendamento e mostro para vocês. Produtos. Acesso a produtos e acesso a serviços. Quando você liga esses dois, o seu agente consegue ver os serviços e produtos cadastrados lá em cima em negócios. Eu não vou abrir lá agora, mas depois eu mostro. E envio de imagens. Se você tiver imagens nos produtos e nos serviços, você pode escolher sempre enviar, perguntar se o cliente quiser ver fotos e apenas quando o cliente pedir as fotos. Você seleciona em um. Inclusive, teve algumas, acho que teve umas 2 pessoas que estavam com dificuldade, e eu fiz uma melhora no prompt interno para evitar dele ter erro nisso aqui, para melhorar esse envio de imagens. Então, você não precisa criar bloco de imagem para um produto. Você pode ir lá em produto e colocar a imagem no próprio produto. Depois aqui, transferências. Transferência. Aqui entra aquela questão de avisar o cliente ou não, que tínhamos falado antes. Aqui é mesmo padrão, assim, no caso, vamos colocar a mesma regra básica de tags, arquivos e Kanban. Situação. Quando o cliente perguntar de boletos, vou colocar assim, transferir para financeiro, eu posso selecionar silencioso. Se eu colocar silencioso, o cliente nunca vai saber que foi transferido. Vai trocar de agente de IA. No caso de você ter vários agentes atendendo, ele troca de agente sem o cliente saber. Se eu desmarcar isso aqui, ele vai falar, olha, já vou te transferir. E se você colocar, vamos supor que eu vou transferir para o financeiro, que é um departamento humano. Eu posso colocar aqui assim, ó, aguarde um momento. Então, ele vai falar que vai transferir. Aí você pode colocar aqui, recebi sua mensagem, aguarde um momento. É uma mensagem como de recebimento, avisando que o outro departamento, o agente ou o departamento humano recebeu essa transferência de conversa.
Então, coloca a condição para onde vai transferir e uma mensagem de recebimento se você quiser. Adicionar. Adicionou, vai ficar aqui como essa. Silenciosa, ele não avisa o cliente. Não silenciosa, ele avisa. E você pode colocar, se você colocar uma mensagem de recebimento, você pode colocar aqui um atraso, por exemplo, de 15 segundos. Depois que falar que vai transferir, ele aguarda 15 segundos para mandar que recebeu. Para mandar essa mensagem de sim. Mas Aqui como embaixo, que vai ser transferido para o humano? Como que o humano vai receber a mensagem para ele responder se vai for? chegar como se fosse uma mensagem nova para ele. Por exemplo, eu tenho lá meu departamento financeiro, eu criei aquela hora. Eu tenho meu usuário que está nesse departamento financeiro, que seria esse aqui. Quando ele estiver logado, vai chegar um apito aqui, um aviso sonoro, um aviso de negócio, e vai vir aqui nas mensagens pendentes dele, vai estar aqui. Então, Aí o agente para de falar. Parou. Transferiu, não tem agente naquele departamento. É um departamento humano. Uhum. Então, ele não tem agente. Que transferência externa. Às vezes querem falar com o João, e o João não trabalha aqui na loja. Ele é uma pessoa externa, tem um outro número de telefone dele. Nome do contato, no caso João, telefone, quando transferir, que é a mesma coisa que tinha lá em cima, a condição de transferência, né? Quando o cliente perguntar do João, ou quando quiser falar sobre tal assunto, mensagem para avisar o João que tem um novo lead, e mensagem que vai enviar para o cliente, passando o número do João. Então, é um cliente externo que não tem acesso à plataforma, ele vai mandar para o cliente, olha, no telefone dele, você tem que chamar em contato nesse telefone, vai passar os dados, você define essa mensagem aqui. E para o João, vai chegar lá, olha, João, tem um novo lead. E vai automaticamente o contato desse lead vai lá nesse telefone externo também. Então, ele avisa tanto para o cliente, quanto para quem deve receber a mensagem do cliente, para evitar a perca de cliente no processo de transferência externa. Arquivos, eu já falei. Follow-up. Follow-up vai ter uma novidade agora. Não sei se eu vou conseguir liberar nessa atualização ou só para a de sexta-feira, que é as mensagens em voz. Você vai poder adicionar uma mensagem em voz ou optar para o agente responder em voz no follow-up. Follow-up, se eu colocar 10 minutos, quando o agente parou de responder, o agente deu a última mensagem e passou 10 minutos de inatividade, ele vai mandar a mensagem de follow-up. Agora, você tem que colocar um critério de conclusão. Se eu colocar aqui, quando o cliente agendar. Quando o cliente fizer um agendamento, ele vai entender que a conversa vai ser concluída. Então, ele não vai ativar os follow-ups, por mais que a última mensagem foi do agente. Então, tem que definir um critério de conclusão para explicar com o agente o que é a conclusão da conversa e, se não houve conclusão, os intervalos para você mandar follow-up. Resposta em voz, para o seu agente responder. No caso, não tem como eu utilizar como um lembrete? Isso aí é tipo um lembrete, então. Por exemplo, eu quero que ela receba um lembrete um dia antes da consulta. Não, porque isso aqui não é do agendamento. Isso aqui é quando, no caso de abandono de conversa. Você está conversando com a pessoa sobre um produto e ele parou de te responder. Esse aqui é abandono. O do agendamento é outro. Voz. Habilitar voz por IA. Resposta em voz. Para o seu agente responder em voz, no lugar de mensagem. Se você habilitar isso aqui, você pode selecionar sempre reativo ou inteligente. Quase todo mundo usa o reativo, que é quando o cliente manda áudio, responder em áudio. Tem que ter uma API da Azure, OpenAI ou Eleven Labs. Eleven Labs é o melhor, disparado. Colocar a sua API, escolher, aí você tem que pegar essas configurações lá no Eleven Labs e colocar aqui e o ID da voz. Se isso aqui estiver ativado do jeito que o meu está e chegar uma mensagem de áudio para o meu agente, ele vai responder em áudio. Se eu trocar 100%, ele vai sempre responder em áudio. Se eu colocar inteligente a partir de 500 caracteres, mensagens acima desse tamanho de 500 caracteres, ele vai responder em áudio. Então, ele vai sempre seguir essas regras. Eu já vou vir no HTTP, eu vou deixar por último. Vou pular aqui para rápido, já volto nele. Resposta rápida. Foi criado na última atualização. Pode falar, Douglas. Ali, em mensagem de voz, eu não entendi muito bem como que eu utilizo essas configurações e o que elas... É porque essa aqui é do Eleven Labs. Cada provedor tem as suas configurações. Aí você tem que olhar lá no Eleven Labs. Cada um, porque aí não é configuração da plataforma, é da API que está sendo consumida. Porque lá você tem que selecionar um modelo de voz para escolher a voz do agente. Esse modelo você tem que pegar lá na API da Eleven Labs. O modelo de LLM deles também é lá. Então, isso é uma configuração externa, por isso que eu não... Essas aí eu entendi, desculpa. O que eu ia mencionar é o de baixo aí. Não, estabilidade ali... Também é lá da OpenLabs. Também é da OpenLabs. Você tem que velocidade, o que é? Na verdade, você faz alguns testes lá. Aqui é um boost de similaridade para a voz ficar o mais parecida possível com a sua voz e a estabilidade dessa voz. Geralmente, eu faço testes lá, eu testo vários valores diferentes lá na Eleven Labs, no áudio lá, que ele muda o tom da voz, como que ela fala, e você vem aqui e altera aqui e deixa igual, mas eu testo lá primeiro, geralmente. Entendi. Mensagem rápida. Numa das últimas atualizações, se eu não me engano, semana passada, eu criei as mensagens rápidas, que já tinha, mas não era nesse formato.
Você pode criar uma mensagem pronta, eu tenho uma descrição de um produto, tem que ser enviada desse jeito, nesse formato. Você vem aqui, cria uma mensagem rápida, cria o padrão e salva ela. Seu agente de IA pode usar isso e enviar isso. Por exemplo, quando perguntarem do meu produto XYZ, eu não quero que o agente invente uma resposta. Eu quero mandar uma mensagem rápida. Eu vou usar essa mensagem, aí coloco a condição. Mesma coisa de tag e arquivo. Quando o cliente falar sobre isso, você vai mandar essa mensagem exata. A diferença que vai ter, provavelmente, eu não sei se eu vou fazer alguns testes, talvez amanhã, talvez nessa de hoje para amanhã, eu vou falar amanhã, porque eu também já fui olhar agora, já é 9 horas, já estamos quase 2 horas aqui. Então, talvez nem vai dar tempo de finalizar hoje, subir como atualização para vocês hoje. Talvez isso daí é só para início de conversa? Não, meio da conversa também. Você vai colocar aqui a condição. Quando o cliente perguntar sobre tal coisa, eu quero que ele mande isso aqui, porque é um exemplo. Eu fiz isso porque teve cliente, não lembro de quem foi, que tinha uma mensagem no padrão exato que ele queria aquela mensagem. Só que a LLM sempre muda. Ela altera um enter, uma coisa lá. Aí isso aqui foi para facilitar isso. Quando você quiser usar uma mensagem exata. No meio da conversa mesmo. Se eu formatar uma mensagem para WhatsApp, por exemplo, que se eu coloco lá entre o asterisco, ele coloca negrito. Ele vai respeitar isso quando for imprimir lá para o cliente? Vai colocar, pulando linha? Eu não fiz o teste do asterisco, mas eu vou fazer o teste antes até de colocar outra novidade que eu ia falar agora, que é a questão do áudio. Em mensagens rápidas vai ficar os áudios. Você pode gravar um áudio ou colocar um áudio qualquer lá, que ele vai utilizar como mensagem rápida também. Que é até um ponto que tinha um pedido, então não vai em upload se você quer um áudio. É um áudio seu falando, explicando alguma coisa do seu cliente. Você vai gravar ele como mensagem rápida e seu agente pode utilizar ele. Tá. E aí ele vai aparecer como se estivesse gravando na mesma hora? Não, ele não aparece como se estivesse gravando a princípio. Mas é até bom você me falar isso, que eu vou até anotar aqui para colocar isso também, que dá para colocar. Eu acredito que eu vou conseguir colocar isso. Eu tenho que fazer um teste. Eu não cheguei a fazer esse teste. Boa. Mas no caso ele vai ter um tempo, vai ter um tempinho de resposta, né? HTTP. Chamar HTTP é uma das partes mais sensíveis que tem. Inclusive, eu fiz uma melhora no código interno, porque se você quiser ativar uma ferramenta externa, eu tenho um fluxo da N8N, ou eu tenho um CRM meu lá, e quando acontecer uma determinada coisa aqui, eu quero que mande essa informação para lá. Ou eu quero buscar uma informação do cliente lá. Eu tenho lá um banco de dados com os dados do cliente ou de produto e eu quero usar eles. Então, a chamada HTTP, você vai criar um identificador para ela. Vamos colocar aqui CRM, um nome para ela. Método da chamada. Aí, tudo isso aqui, eu vou passar bem rápido, porque isso depende também de quem está fornecendo. Você vai pegar essas informações lá. Eu tenho que buscar os dados do cliente. Método GET, a URL dele é HTTPS, API, etc., clientes. E vou colocar aqui o campo CPF. Qualquer campo que seja variável, por exemplo, o campo variável para identificar o cliente lá é o telefone do cliente. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o telefone do cliente entre parênteses. A LLM vai ter que saber como utilizar isso. Já vou explicar como. Uma descrição, isso tudo aqui é opcional. Instrução para o agente. Aqui é importante. Quando você precisar saber do valor, por exemplo, suponha que seja o CRM tem o valor do produto XYZ. Então, você deve acionar essa chamada API. Vamos colocar assim. Só um exemplo bem simples. Lá na sua LLM, vai ter chaves de cabeçalho que precisa adicionar valor, que é a configuração de cada API. Às vezes é a API key, e aí você vai colocar qual que é a API key aqui. Às vezes é o ID, o seu ID, você vai vir aqui e vai colocar o seu ID. E você pode adicionar mais campos nesse cabeçalho. Isso aqui vai variar de cada API. Template, isso aqui é importantíssimo. Esse template é o modelo. Aqui, por exemplo, eu tenho isso aqui, um exemplo que eu fiz. Eu fiz real e fui como teste. Aqui, ó. Eu tenho o template, olha o que eu botei de instrução para o meu agente, até para vocês pegarem como base. Use essa ferramenta somente quando o usuário pedir previsão do tempo ou temperatura de uma cidade ou região específica. Regras obrigatórias. Sempre chame a ferramenta com a ID do agente, toque, parâmetros, latitude e longitude. Nunca chame sem o objeto parâmetros preenchidos. Aqui são regras para como ela usar. É como se fosse um prompt para quando ela usar. Não vai afetar o seu prompt normal, porque isso aqui não é enviado para a LLM em todas as conversas. Todas as ferramentas aqui, os agentes não recebem todas as instruções de ferramentas e dados em todas as mensagens. Não seria um prompt gigantesco que ia virar confusão. Então, ele só recebe a instrução de quando usar. O restante, ele só vai utilizar quando ele está utilizando a ferramenta, o restante do prompt. Então, nesse caso, eu coloquei isso. Como não tinha cabeçalho e chave, não coloquei nada. Template, o formato que eu recebo a mensagem da API, para ele saber como interpretar. Inclusive, você vai colocar aqui, ó, após a chamada, leia o JSON retornado em data, que é o que eu coloquei aqui. Use os campos ORLE, ponto de temperatura, e para responder a previsão, não diga que não recebeu os dados.
todas as instruções de prompt sobre essa API. E aqui um template de body quando tem um body, quando tem um body na requisição lá. Então, você vai montar um prompt explicando exatamente por quê. Não é uma ferramenta nativa, então a LLM pode confundir. Isso aqui é similar ao que a gente faz no N8N quando você coloca um HTTP, uma chamada HTTP. Se você não colocar tudo bem explicadinho, vira bagunça. Com os webhooks vai mudar um pouco e agora eu vou chegar lá. Mas isso aqui tem que ser bem específico. Vamos colocar assim. Deixa eu só ver uma mensagem do João Vitor ali. Quando você usa uma tool, você costuma colocar a condição nas regras de atendimento ou nas instruções especiais? Não. Quando ferramenta, eu não coloco nenhuma regra de ferramenta lá no meu dashboard aqui no comportamento. Todas as regras de ferramentas, de como utilizar, eu coloco aqui nas condições. Porque ele vai dar ele pode dar algo conflitante. Então, se você passar a informação de HTTP request aqui e colocar lá no seu comportamento, você está tendo duplicidade. Então, você não passa a instrução de use a ferramenta tal quando fizer isso lá no prompt. Você vai colocar aqui, ele já tem interno. Só coloca o que vai usar e quando usar aqui. Então, você usa sempre na tool, condição de uso da tool somente aqui. Tudo que for alguma coisa, agora regra de atendimento, como você falou ali, regra de atendimento, você vai colocar regra geral de prompt. Não misture prompt de ferramentas com prompt normal, que vai dar confusão na sua LLM. Isso é uma dica, falo por teste mesmo, por uso real, experiência própria. Então, o que tiver de regras no meu prompt, que eu tiver colocado aí, eu vou tirar e deixar só aí. É isso? Porque se você colocar lá no seu prompt, você vai buscar usar a ferramenta de produtos quando o cliente perguntar produtos. Você vai mover o cliente para o Kanban X quando o cliente falar sobre isso. Aqui você já está colocando isso. Só de colocar quando o cliente falar nisso, isso aqui, internamente, já tem toda a instrução no MCP interno. Então, se você colocar em redundância, você pode acabar com o funcionamento da LLM. Ela pode confundir e piorar a situação. Bom, a gente normal, passei em tudo já. Quando o cliente perguntasse o valor, ele transferisse para um atendimento humano. Regra de transferência. Você pode vir aqui e colocar aqui, ó, quando o cliente perguntar preço. Quando o cliente perguntar preço, transferir para o departamento que você criou lá em agente humano. Quando o cliente perguntar preço, ele vai transferir automaticamente. Então, é bem tranquilo essa parte. Agente de etapas e agente de flow, em tese, eles são a mesma coisa. O de etapas, inclusive, eu vou dar uma repaginada de algumas coisas dele aqui, mas no back-end eles são a mesma coisa. O que muda, então, por que temos o flow e por que temos o etapas? Porque o agente de flow é um modo diferente de visualização melhorada em comparação ao agente de etapas. Mas no back-end eles são idênticos à mesma coisa. A única alteração é no front, tá? Inclusive, até tem que, deu um errinho aqui no meu, por causa do nome igual. Mas tá, vou abrir aqui. Vou criar uma etapa de fluxo, aqui eu crio etapas. Em tese, eles são igualzinhos. Sim, João Vitor, já estava corrigido. Acho que eu até tinha te falado já. Tava com um bugzinho quando ia salvar algumas coisas no Flow, mas, inclusive, no meu aqui nem tá mais. Aqui, ó, vou até te mostrar aqui. Vou pegar um que tava com um Kanban. Aqui, ó. Eu posso adicionar qualquer pipeline, qualquer Kanban, e adicionar antes, quando você salvava, às vezes você voltava aqui, vou salvar aqui também, e você voltasse nesse estágio, não estava ficando salvo. Aqui, já está tudo aqui. Isso aí já está tudo resolvido. Tinha um bugzinho, às vezes, quando você salvava a ferramenta de Kanban, de tag, nas ferramentas em geral, mas foi tudo corrigido. Em tese, eles são, configurar esse tipo de mensagem. Sim, isso aí também já está adicionado, Douglas, na nova atualização, tá? Eu vou mostrar para vocês. Você criou um agente de etapas, um de flow, em tese é a mesma coisa. Até recomendo usar o flow, porque é mais fácil de você olhar visualmente. Mas no back-end, é igual, não muda nada. Só muda o front. Você tem aqui do lado que antes não tinha, configuração, comportamento e voz. Configuração, máximo de tokens, máximo de mensagens. Essa política de reset, ela não estava 100%, agora já está funcionando 100%. O que é um reset? Se eu colocar ao reabrir o ticket, quando o cliente fechar uma conversa dele, se eu tenho lá aquela regra de fechar o ticket, e ele abrir uma nova, ele vai começar do primeiro estágio. Se isso aqui estiver como nunca, ele vai continuar no estágio que ele estava na última vez que ele conversou. Então, isso aqui é importante. Memória de contatos, o que não tinha aqui era a questão justamente que ele falou ali, que era o split de mensagens, mas já na atualização que eu vou liberar agora amanhã, na verdade, já vai estar disponível bem aqui para vocês também, o split de mensagens. É que ficou faltando esse campo aqui. Jonathan, só para ver se eu estou conseguindo entender, a diferença basicamente do agente comum para o Flow e o outro é só esse formato aí que você está mostrando? Não, do agente de etapas e desse. O agente comum com esse aqui tem muita diferença, já vou te mostrar aqui agora. Tem muita diferença mesmo. Comportamento. Só vou passar essa parte lá e já vou explicar. Esse agente de etapas e flow, eles não existe template dele, porque ele tem uma regra padrão, que é tudo que você colocar aqui, é padrão utilizado em todas as etapas. Vai para todas as etapas. O que você colocar aqui, descrição, empresa. Então, assim,
Isso aqui é o prompt dele, basicamente. Eu vou liberar depois um modo avançado para você colocar, mas o resto você vai configurar aqui nesse flowzinho. Eu já vou chegar nele. E também tem a configuração de voz para resposta por voz, porque isso não é por etapa, é por agente. Então, você vai ativar, ele vai funcionar em todas as etapas de resposta de voz. Você escolhe aqui, por exemplo, o Eleven Labs, API, mesma coisa que a gente tem lá no normal. A diferença dele nesse quesito, agora de funcionamento, é que, deixa eu pegar aqui, vou até pegar aqui, Word, cadê? Não, cadê? Acho que foi no Canva. Etapas que você fala é tipo aquele nodezinho ali, né? Isso, Cada são node aqueles aquele é uma nozinhos. etapa. É porque aqui, não, aqui não, volto aqui, deixa eu só achar aqui o meu projeto, que foi o último que eu fiz, que está mais fácil de visualizar a diferença, tá aqui. Quando você faz um agente normal, vamos pegar, que nem você cria um agente comum, até mesmo no N8N, isso aqui eu falo que acho que mais de 50% dos prompts deve ser com etapas lá. Primeiro você tem que pegar o nome, depois você tem que descobrir o interesse, depois você vai mandar preço, depois você vai fazer isso. São etapas que você está colocando para o agente seguir. Fazer isso primeiro, depois aquilo outro. Você tem todas essas informações, inclusive das ferramentas, em um prompt só. Se o cliente mandou oi, ele vai mandar tudo isso para lá. Inclusive, é uma das dificuldades grandes de ajustar um prompt, às vezes, no N8N ou no agente, é essa questão das etapas. Então, você tem que fazer todas as etapas e botar muita regra. Você tem um prompt gigantesco. Inclusive, o nosso agente normal, ele já tem vários mecanismos de melhora de contexto e de prompt, mas você manda todas as informações quando utilizar a ferramenta, quando utilizar a Kanban, quando utilizar a tag. Tudo isso vai para ele. Essa regra para ele saber quando ele precisar utilizar e identificar. Você manda um prompt gigantesco. Partiu para etapas ou para o flow, que no back-end é igual, você separa esse prompt. Esse prompt base aqui é aquele que nós temos, deixa eu fechar aqui, é esse que nós temos aqui nesse comportamento. Somente isso aqui vai em todas. Você não tem que colocar aqui, você não vai colocar aqui nas suas regras, instruções, pergunte o nome do cliente, descubra o interesse. Não, você vai colocar aqui o padrão de comportamento desse agente, regra inquebrável, que serve para tudo. Apenas isso. Todo o restante, ele é moldável a cada etapa. Etapa 1, 2, 3. Se quando o cliente chegou, um cliente novo, a primeira coisa que seu agente tem que perguntar é o nome dele, você vai criar o estágio 1, se apresente, pergunte o objetivo do cliente, ou pergunte o nome. Nessa etapa, ele não tem prompt de descobrir interesse, de saber o que o cliente quer, de oferecer produto. A única missão dele é essa, é perguntar o nome. E aí você vai criar uma segunda etapa, no meu caso aqui, pergunte para parte de suporte. E você vai colocar uma condição. No meu caso aqui, nesse exemplo, tá? Se o cliente quiser falar de suporte. Então, aqui, pergunte o objetivo do cliente, essa é a minha primeira etapa. Eu poderia ter uma em cima dessa aqui de perguntar o nome. Quando você receber o nome, você vem para a etapa de perguntar o que o cliente quer, o objetivo. Ao receber o objetivo, ele tem duas outras ligações. Eu criei um nodezinho aqui e um aqui. E aí, quando você cria um novo node, eu vou até criar um rapidinho aqui. Aqui, adicionar uma etapa nova. Vou criar uma etapa nova e vou ligar ela aqui. Aqui eu tenho a condição. No meu caso, dos que já existem, é essa aqui, quando o cliente quiser falar de suporte. Então, quando esse cliente quiser falar de suporte, passou para essa etapa. Nessa etapa, eu estou na etapa 2. Eu já não tenho mais, vamos supor aqui que seja essa etapa 2, eu não tenho mais esse coletar nome. Ou, neste caso específico, eu não tenho mais a se apresente e receba. Ou seja, nunca que um cliente mandou falando o que ele quer, ele nunca vai voltar para a primeira etapa. Então, ele não vai perguntar de novo o que o cliente quer. Ele não vai dar essa alucinação de voltar a perguntar o que o cliente já falou. Ele está na etapa 2. Aqui, a missão dele é perguntar o tipo de, como era suporte. Pergunte ao cliente que tipo de aparelho ele quer suporte. E se o cliente quiser, se o cliente aceitar, pode oferecer produto. Aqui, eu tenho regra de Kanban. E aqui eu tenho acesso a produto. Em qualquer uma das outras etapas, ele não tem a regra de colocar o cliente nesses dois Kanbans, porque é uma coisa específica do suporte. Se o cliente falar que quer falar do administrativo, ele vem para essa etapa 3 aqui, ADM. Aqui eu não preciso ter nenhuma informação de prompt de suporte, porque quem está aqui não quer saber de suporte. Eu não preciso sobrecarregar o meu agente com informação inútil para ele, com coisa que ele não vai utilizar nessa hora. Então você está meio que, vamos supor que você pegou o seu prompt lá de 1000 linhas e dividiu ele em 5. E quando o cliente executar a primeira etapa, a primeira parte, aí ele vai partir para o seguinte. Ele nem tem acesso. Ele nem tem acesso às outras etapas para ele não confundir. Porque no prompt normal, você manda para ele, olha, primeiro pergunte o objetivo. Se o cliente quiser falar de suporte, fale sobre isso, isso e isso. Se o cliente quiser financeiro, você vai falar sobre isso, isso e isso. Então, você acaba sobrecarregando ou tendo que criar um monte de agente separado. Aqui você não precisa. E as etapas, elas podem ir para frente, ela pode vir para o lado, ela pode retornar. Então, se o meu cliente quiser, vamos supor que eu vou fazer uma ligação, porque esse aqui vem para cá, daqui eu posso vir para cá,
porque o meu tem que colocar para editar, mas eu posso conectar ele com qualquer um. Resumindo, você pode ver aqui nesse aqui, por exemplo, ele já está conectado aqui. Ele pode conectar voltando etapas. Se o cliente falar que não quer falar de suporte, que agora ele quer falar de administrativo, aí eu conecto lá direto com o administrativo, eu volto lá para a etapa 1. Com isso aqui, você consegue ter um agente muito, mas muito melhor na questão de diminuir a alucinação e gasto de prompt. Porque ao invés de um prompt de 1000 linhas, você vai mandar 500 por mensagem, não vai mandar 1000, vai mandar 300. É uma diferença enorme de funcionamento. Isso aqui, eu desconheço outro lugar que tem esse agente, tanto em etapa quanto em fluxo. Eu conheço 2 lugares que tem etapas, mas ele junta todas as etapas e passa para o agente como regra em um prompt só. Isso aqui foi algo que me surgiu, essa ideia há um tempo de etapas, e depois surgiu de criar flow. Foi algo que eu criei do zero, não foi copiado de nenhum lugar. Se existia, porque eu não pode existir, mas eu não conheço. Os que existem de etapas não funcionam dessa forma, separando os prompts. Então, isso é exclusivo da Agents. É algo que foi criado somente para melhorar, e melhora muito, eu fiz muito teste. Melhora muito, muito, muito o agente. Isso aqui você vai testando e vai conseguindo, o cliente cai aqui e vai seguindo. Bom, as ferramentas aqui, foi corrigido o bugzinho, funcionam da mesma forma, tá? Vou ativar tags, configuração, escolho a tag e coloco condição. Mesma coisa, não muda nada, chamada API, resposta rápida, base de conhecimento, tudo isso são regras normais. Transferência, eu quero que o agente pode transferir para um departamento humano ou para outro agente, mas ele só pode transferir depois dele saber o objetivo. Então, não vou colocar aqui, eu vou colocar nesse outro estágio. Então, aí você tem que você consegue montar um projeto muito melhor com isso aqui do que com um agente normal. Assim, sendo mais bem claro, bem objetivo para vocês. Pessoal, vou acelerar um pouquinho mais agora, porque agora é só parte de CRM, é mais simples, né? Como eu passei para vocês, a gente está melhorando o CRM. Eu já mostrei para vocês que agora a gente pode ter diferentes linhas, funis de venda. Você pode utilizar diferentes funis de venda. Leads, agora você pode criar campos personalizados. Na atualização, você já vai ver todos esses campos aqui. E na outra atualização, o seu agente você vai poder adicionar aqui no agente, era isso até que eu fiquei de falar antes. Vamos pegar aqui esse Flow 2 mesmo. Você vai poder adicionar aqui como ferramenta, para outra atualização, ou de sexta ou da outra segunda, campos editáveis do agente. Você vai poder selecionar esses campos para o agente ter informação desse cliente, ou para o agente editar um campo, por exemplo, CPF, endereço, outras coisas extras. Aí entra aquela questão do resuminho que até tinha pedido, que você vai ser editado. Aqui nos leads você vai ter todos esses campos personalizados, e aqui em colunas de tabela você escolhe quais colunas você quer ver aqui nessa página de leads. Mas tudo, mesmo que não esteja visível aqui, vai estar salvo no banco de dados. Aqui eu posso criar um novo campo, eu criei no meu empresa, CPF, endereço. Então, você vai criar campos personalizados para os seus leads. Mesma coisa foi feita com produtos. Hoje você pode criar categorias, e lá no seu agente, provavelmente só depois do ano novo agora, porque agora ainda vai ter recesso de feriado de Natal e tudo mais, só na outra semana, depois de primeiro, mas você vai poder selecionar por categoria para o seu agente ter. Isso ajuda ele a pesquisar e encontrar um produto. Você pode editar um produto e colocar um campo personalizado. Esse aqui eu quero gerar um estoque. Você vai criar estoque, vai ter como você colocar para todos os produtos e gerar isso aqui, se a gente ter esse acesso. Esse SKU, por exemplo, é algo que, se eu não me engano, não tinha. Categoria também não. Agora você tem essas informações extras que você pode colocar em produto. Serviço, não vou falar, porque é idêntico a produtos, só muda o nome, porque muda de produto para serviço, inclusive preço. Você consegue colocar para o seu agente pesquisar. Aqui no CRM ainda tem a parte das mensagens rápidas, que é aquela que eu já falei para vocês, que você conseguirá colocar áudios aqui também. Você vai poder gravar um áudio e colocar aqui dentro. As tarefas são tarefas internas, para você adicionar uma tarefa de ligar para alguém, etc. Isso aqui é para uso interno, como CRM. Eu acho que o mais importante do que eu não falei é o agendamento. Agendamento, você vai criar, tenho 5 calendários no Google. Novo calendário, cria um novo calendário. Pode colocar quem atende aqui, quem atende é o João. Esse aqui é meu calendário de reunião da empresa XYZ. Coloca uma descrição, e essa descrição para IA é o que a IA vai receber quando você tiver mais de uma agenda nela, para ela saber quem que é o responsável por essa agenda, quando utilizar essa agenda. Ele vai utilizar isso aqui, juntamente com aquela instrução lá. Salvei. Em cada agenda eu posso clicar em configurações e ter a configuração dela. Cada agenda eu posso conectar com o Google Calendário, contanto que tem aquela configuração de API que eu mostrei no início. Você vai conectar com um calendário em cada um aqui. Vão ser calendários diferentes, mas você vai conectar em um. E aqui embaixo, se você quiser ver todos juntos, você pode selecionar, ou você pode selecionar separado para ver um por vez. Então, você escolhe se você quer ter uma visualização geral ou somente do pediatra, etc. Cada um tem sua, você pode ter essas agendas. Vão ter algumas melhorias nisso aqui, mas são a parte CRM que a gente vai estar melhorando. Não esqueça de definir horários, horário de funcionamento. A IA vai usar isso aqui para procurar se tem horário livre ou não, horário que está disponível para utilizar, para ser utilizado. Também, se sua consulta ou suas reuniões são de 60 em 60 minutos ou de 30 em 30 minutos, porque a IA vai levar isso em consideração, por exemplo, tem um agendamento às 4 horas e o meu encerra às 17. Às 16 tem um agendamento. Se meu agendamento for de 30,
Ou seja, acabaria 4h30. Ela vai entender que tem um slot disponível 4h30. Se eu colocar em 45, acabou. Ela já não vai oferecer depois desse horário, porque não tem mais tempo para esse slot, esse período para mais um agendamento. Então, isso aqui tem que estar configurado. Ela leva em consideração tanto isso, quanto, se for um agente normal, aqui no comportamento, se você colocar aqui na informação da empresa esse horário. Então, ele vai levar em consideração isso também. Então, sempre tem que estar de acordo com o que está aqui com o agendamento, para agendar, porque ele vai levar os dois em consideração. Pode falar, Giovanni. Tá me ouvindo aí? Todo assim. Sobre aquela questão do agendamento aí para locais de evento e hotéis, no caso de diária, já está pronto essa atualização? Não, ainda não. Provavelmente na próxima atualização de sexta ou na de segunda. Essa é uma outra coisa que eu vou jogar para vocês depois, que é uma novidade boa, só que eu não vou nem falar dela agora, porque já tem muita novidade para me falar agora. Mas isso aí você sabe que foi você que me solicitou, né? A gente vai ter uma outra parte, a parte de CRM em geral, né? De melhoria no agendamento, de como se fosse reserva de espaço, algo assim. Só para deixar mais claro para todo mundo. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode se perguntar. Acho que você e o André. Não sei se você falou, porque meu fone acabou a bateria, não sei se você falou isso, mas, por exemplo, quando eu quiser que o agente só agende de 9 às 5h30, mas aí tem o horário de almoço, não quero que ele agenda de 12h a 1h, eu quero que ele comece a agendar depois de 1h. E o último horário de agendamento é às 9h. Isso. Igualzinho lá no Google, você pode adicionar às 9h, às 11h. Horário no mesmo dia. Você pode colocar aqui, por exemplo, das 9h às 11h e das 13h às 17h. Você pode adicionar vários intervalos de horário no mesmo dia, aqui em adicionar horário. Então, você consegue fazer essa alteração. Se eu botar aqui, ó, das 9h às 11h e das 13h às 17h, ele não agenda das 11h até as 13h. Então, mas eu queria que ele agendasse o último 11h, porque meio-dia vai entrar o almoço. Aí você vai pegar, aí você vai colocar meio-dia. Você vai colocar até meio-dia, no caso, e vai definir o horário. Então, mas ele vai agendar. Se você botar 60 minutos, e o último é até meio-dia, ele não agenda meio-dia porque não tem prazo. O último horário que ele vai agendar é 11h. Isso, exatamente. Entendeu? Porque ele busca slot, é tempo livre. Ele não olha a hora em si. Aí, no caso, se eu colocar aí de 9h a meio-dia e colocar 60 minutos lá em cima, ele não vai agendar de meio-dia a 1h. Não, a partir de 11h ele já não agenda. 11h é o último. Porque se for 11h01 já não dá tempo até meio-dia. Tá muito ruim aqui, que eu tô sem o fone, eu não tô conseguindo entender. Então, assim, se você colocar 60 minutos e meio-dia como final, o último horário que ele vai agendar vai ser 11h. 11h01 ele não agenda mais, porque não tem prazo, não tem 60 minutos até meio-dia. Beleza. Pode falar, André? Lembrete. Como é que funciona a questão de lembretes na agenda aí, o Jonathan, por favor, cara? Não, o lembrete na agenda não foi adicionado ainda. É uma das coisas que vai adicionar para melhoria de CRM, para você colocar um lembretinho, alguma coisa interna, que não seja nada externo, né? Não, que lembre, ou, por exemplo, eu tenho um agendamento aí. Tá, né? vamos lá. Para lembrar o cliente do agendamento. Não, tá, isso aqui, ó, agendamento. Deixa eu colocar um novo agendamento, não, um novo calendário, não, né? Novo agendamento, tá aqui, ó. Lembrar um dia, 3 horas, 1h e 5 minutos antes. São 4 pedidos padrões. Isso aqui vai estar disponível no agente na próxima lá. Isso aí. Eu acharia melhor. Isso. Mas assim, você também vai poder definir a mensagem que será enviada? Sim, vai estar definida. Lá no agente, a hora que você colocar agendamento, você pode escolher os períodos que você quer utilizar e definir a mensagem. Que no caso, acho que a Tainá tinha me perguntado um dia também. Eu também, assim, eu não achava um sentido estar aí aqui é bom porque é do manual, mas tem que ter nos dois. Tem que ter no agente. Isso, que você define legal lá no agente, né? Que você define lá nas tools lá. Beleza. Ô, Jonathan, você falou sobre o lembrete? Desculpa, eu tô sem meu fone. Pode falar. Você falou sobre o lembrete? Sim, eu mostrei aqui, na próxima atualização já vai estar lá no agente também. Você vai selecionar, por exemplo, um dia e escolher a mensagem. Aqui, no caso, ele usa uma mensagem padrão. No agente, você vai colocar lá um dia antes e vai escrever a mensagem, e um dia antes do agendamento, porque o seu agente já vai adicionar os lembretes automaticamente. Não é aí que eu coloco a mensagem para o cliente, que vai receber na verdade, um dia antes? Vai ficar lá no agente, na verdade. Cada uma dessas aqui, lá no agente, vai estar separada. Agora, vou fazer um agendamento manual. Coloco aqui o cliente, escolho aqui um dia antes. Eu vou colocar um campo também para personalizar aqui, que lá no agente eu já ajustei para atualização, para já ter isso lá. Mas aqui eu vou colocar também depois, vou até anotar aqui para não esquecer. Eu não entendi. Vai estar onde que vai estar esse lembrete? Se não é aí, é aonde? Não, vai estar tanto aqui para agendamento manual e tanto no seu agente de IA para quando ele mesmo agendar. Então, mas a intenção é ele agendar. Vamos supor que ele agendou. Eu quero que ele lembre um dia antes. Como que eu faço? Ficar, nessa atualização que eu vou liberar, já vai estar bem aqui em cada agenda, vai ter aqui, ó, igual tá em filtros, vai estar aqui para você escolher. Porque a gente já tem isso no back-end, só que estava desativado por conta do formato de escolher. Só que aí, acho que foi até o André que me pediu, já tem umas 2 semanas, eu falei para ele que ia liberar essa semana, eu já vou liberar nessa atualização para você selecionar aqui um dia, 3 horas, 1h ou 55 minutos. Legal.
Foi eu mesmo. Isso. E o último detalhe, que é a novidade que eu não mostrei para vocês. Pode falar, Douglas. Como diria o João Kleber, para, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. O lembrete, ele vai ficar fixo aqueles períodos ali, ou nessa atualização nós vamos poder colocar... Por enquanto fixo. Depois eu vou liberar, alterar. Mas por enquanto não vai dar para me mexer, porque eu tenho que mexer em mais coisas e não vai dar tempo nessas atualizações agora. Mas, entendi, beleza. É muita coisa. Mas por enquanto vai ficar fixo esses 4 períodos de tempo, mas depois vai ser alterado. Tá. Deixa eu vir aqui no outro, webhooks, aqui eu vou só mostrar por cima, que é da nova atualização, só para vocês verem. Webhooks, no caso, quando você tem integração externa, eu não queria fazer um webhook normal e só chegava e mandava uma mensagem. Por isso que até um pouco de demora do webhooks. Eu até tinha comentado com alguns que eu estava mexendo numa coisa para ficar bem arrumado. Hoje você pode criar webhooks, eu coloquei Mercado Pago, tem alguns que já estão como padronizados, que é Qlify, Hotmart e Mercado Pago. Você pode criar um webhook já com eles já padronizado, onde ele já vai puxar todas as informações de lá. No caso do Mercado Pago, vamos só um exemplo aqui, já tem o Mercado Pago ali. Eu criei um com o Mercado Pago. Posso tirar o modo teste. Mapeamento. O Mercado Pago eu já tenho integrado aqui nativamente. Então, eu já sei os campos que ele manda. O webhook do Mercado Pago, da Qlify, da Hotmart, eles não mandam dados de cliente, eles só mandam o número da ordem. Porém, automaticamente, por ser nativo, o sistema já vai fazer a chamada de API e buscar os dados de quem comprou lá. Chegou uma venda do Mercado Pago ou da Qlify. O sistema vai receber o webhook, pegar o código, chamar a API para pegar os dados do cliente. E aqui você vai poder mapear como você vai usar isso. Vamos colocar aqui nessa integração nova que eu acabei de criar. Mapeamento. O link do webhook que você vai cadastrar, quando você cria um novo, ele gera um único para cada integração, tá? O link vai estar sempre aqui em cima para vocês copiarem e colarem lá. E vou lá no Mercado Pago e cadastro. Quando ele me mandar o payer.fishname, vai ser o meu nome do contato. Isso aqui é os campos da nossa plataforma. E-mail, telefone, CPF, que é um campo novo que eu criei. Identification Number vem como CPF. E eu vou mapear e explicar o que vai fazer com cada um. Coisas que eu não vou usar, vou excluir tudo aqui, isso aqui que são informações inúteis para mim. O produto que comprou, você pode criar um campo personalizado lá em Leads, vir aqui e colocar para ele salvar lá. Então, chegou um cliente do Mercado Pago, do Qlify, do Hotmart. Eu já tenho esse dado. Eu vou criar ações. Seria como se fosse um fluxo. Minha primeira ação, criar um contato, ou atualizar que já foi existente. Ele vai usar o telefone como método de verificação. Depois de criar, eu quero que ele faça o seguinte, que ele coloque a tag. Deixa eu só voltar aqui, porque esse aqui está com erro ainda, que é um dos erros que eu estou arrumando, porque por isso que eu não liberei ainda, que é as tags. Depois que eu criar, vamos lá, criei o contato, atualizei, eu quero que ele coloque tag, remova tag, define um Kanban, envie uma mensagem do WhatsApp. Qual que vai ser a mensagem do WhatsApp? Tem aqui, eu posso colocar aqui, a mensagem automática. Ó. Vou colocar aqui, oi, o nome do cliente. Aí posso usar aqui o dado de e-mail, os dados que eu recebi aqui, eu posso colocar aqui para ele utilizar nesse enviar WhatsApp. E posso colocar aqui condição, mas isso aqui nem precisa de condição, você já vem direto aqui. Condição é no caso, se você quiser, por exemplo, só quando for aprovado. Ou quando o cliente abrir um pedido, ele nem pagou, recebi, você vai vir aqui, vai fazer o mapeamento, vai criar uma nova integração de webhook, vai fazer o mapeamento, explicar o que ele vai fazer com esses campos. É uma integração que não é desses padrões. Como que você vai ser feito? Personalizado. Nome da integração, descrição, se tiver uma API, no caso não vai precisar isso aqui, na verdade você nem vai precisar disso, a webhook geralmente não tem. Mapeamento, se você não tem os campos, como que você vai saber? Você vai salvar aqui no modo teste, tá vendo aqui que está em modo teste, salvei, preciso do nome, né? Salvei, modo teste. Assim que eu salvei, eu vou em mapeamento, eu vou lá na API que eu tenho, vou mandar um webhook. Mandei o webhook, eu posso atualizar a página, que ele vai ter todos os campos que eles mandaram aqui para mim fazer aquele mapeamento. Pode falar, André. Agora, vai ficar bom também quando você colocar como gateway de pagamento também, que Wi-Fi, Hotmart, aí vai ficar sensacional, hein? Vai ficar show. Não, mas isso aí é depois. Que aí é depois, que aí tem que botar como produto lá, né? Mas aí vai ser depois. Né? Por enquanto, você consegue colocar aqui o webhook, para quando você receber um pagamento lá, você criar uma ação aqui. Essas ações são qualquer uma dessas aqui. Criar um ticket, chamar um outro webhook, WhatsApp com agente de IA. Se eu colocar isso aqui, ele vai mandar uma mensagem para o cliente e eu posso já definir o agente de IA, aqui, por exemplo, Patrícia. Vai mandar uma mensagem para o cliente, quando o cliente responder, meu agente já vai continuar a conversa. Entendeu? Então, eu posso ter um agente de IA só para responder os webhooks que chegarem. Então, você tem todas essas informações de webhook aqui. Isso aqui é uma mudança gigantesca. Eu não liberei para vocês, porque está com alguns bugzinhos ainda. Eu estou testando muito, muito mesmo. Já fiz alguns testes aqui dentro, até ficar redondinho. Por isso que eu não liberei ainda até agora. Bom, acredito que eu mostrei tudo para vocês, né? Campo personalizado do CRM para fazer identidade e jogar informação no campo personalizado. Os campos personalizados do CRM lá para você fazer, para você jogar as informações daqui vai ser via mapeamento. Da IA,
como eu falei, não está aqui ainda, vai estar disponível na atualização. Você vai ter aqui uma ferramenta nova, só para mostrar onde que vai estar. Vai ter uma ferramenta nova, que eu vou vir aqui na ferramenta e vou selecionar qual que a IA pode ou não editar lá do cliente. E vai ter uma condição, igualzinho tags, por exemplo, editar endereço quando o cliente falar o endereço. Mesma coisa, vai ser condição bem simples para você editar campos do lead. Agora, em relação ao webhook, não, nem é a IA. Automaticamente você faz esse mapeamento aqui, até mesmo dos campos personalizados. Pode falar. Você chegou a falar de como que vai funcionar a IA para grupo? Ela vai responder o grupo, é isso? Acabaram de perguntar ali agora, eu já ia voltar nela agora. Ela já funciona, tá? Assim que atualizar, tinha um bugzinho, mas já foi corrigido, a hora que você atualizar já funciona. Você tem que ter um grupo aqui, então no caso você tem que ter recebido mensagens de grupos. Algumas pessoas antes não estava disponível aqui, quer dizer, estava disponível aceitar ou ignorar mensagem de grupo. Se você não desativar esse ignorar mensagem de grupo, você não vai ter grupo cadastrado, você não vai encontrar. Então você vai em gerenciar grupos, criar um novo gerente. Não tem como se ela responder um grupo específico, se ela ativar isso aí, ela vai responder todos. Não, mas isso aqui não é geral. Eu vou mostrar para você que você vai selecionar um grupo. É um teste. Selecionei um grupo. Selecionei um grupo, vou ver esse mesmo lugar aqui, igual eu estou aqui. Provedor, modelo e comando. Ele não responde todas as mensagens do grupo para não sobrecarregar. Você vai gerar um comando. Então, quando alguém mandar exclamação bot, aí meu agente vai ser acionado. Aí eu posso também colocar ele como administrador, colocar para ele remover todo mundo que mandar link, transcrever os áudios, se eu quiser transcrever. Prefixo bloqueado, isso aqui eu coloquei porque meu grupo antes tinha um monte de gente entrando com bot lá, para ficar mandando coisa de cassino, de não sei o quê. Então começou a entrar, se eu não me engano, acho que era mais 62 mesmo, que era um que entrava muito. Se eu adicionar, ele não deixa ninguém com mais 62 entrar. Resumo diário. Eu vou mandar, todos os dias, 19 horas, eu quero mandar um resumo das conversas de forma organizada. Ou eu coloco o prompt que eu quiser, para ele conseguir mandar esse resumo. E boas-vindas para quando entrar alguém no grupo. Só que esses de boas-vindas, algumas coisas, ele tem que ser administrador. Você agora, pode falar. Do porquê que o 4 mini... Não, aqui é só porque tá padrão, tá? Isso aqui pode ser qualquer um. Não, você falou que eu uso o 4 mini. Aí 4 mini. É o seguinte, agentes mais antigos têm mais dificuldade de lidar com ferramentas. Não vai no prompt, a instrução de usar a ferramenta, ela não é junto no prompt, é um tools prompt de ferramentas. Inclusive lá na OpenRouter, deixa eu até abrir aqui para ficar bem mais visível. Você consegue escolher os modelos que você quer. Aqui você pode olhar parâmetros, tools. Se um modelo não aceita tools, ele não consegue chamar a ferramenta. Então, ele não consegue ativar as ferramentas, ele só consegue responder. Então, ele não vai conseguir mexer com tag, com nada. Modelos mais antigos, eles têm mais dificuldade de utilizar ferramentas, porque eles têm que mandar um padrãozinho de código exato para ativar aquela ferramenta. Isso foi feito para diminuir prompt, para ele saber quando utilizar a ferramenta e como usar. O 4U Mini, eu prefiro usar um 4.1 Mini, ele é muito melhor do que o 4U Mini no quesito ferramentas. Os modelos mais novos, Mistral, vários outros mais novos, são muito melhores. E custos até mais baixos. Por exemplo, eu uso muito o OpenRouter por isso. Se eu vier aqui, até o 5.2, está tudo aqui. Esse Mistral DevStral não é mais de desenvolvimento. DeepSeek 3.2 tem um custo muito baixo. Esse Mistral Larg, aqui, ó, 50 cents de input, 1,50. Ou um Ministral, que seria um modelo menor deles, 10 cents de entrada e 10 cents de saída por milhão de tokens. São custos bem menores e para ferramentas são muito melhores. Algumas esse 4.1 mini, ele aceita a imagem, PDF? Aceita tudo e ele é melhor do que nem o André falou, em alguns casos ele é melhor do que o 5.1 mini para ferramenta, porque ele já foi mais, quando ele foi criado, ele foi mais para o lado de ferramentas. Então, tem que fazer, sempre recomendo, testem vários, mas eu uso muito a OpenRouter até para mim ver aqui, usar por data, né, pelos mais novos, vou botar aqui por data, e ver o que tem de mais novo, ver o que está funcionando e eu faço alguns testes. Ó, DeepSeek 3.2 é muito bom, tem um contexto bacana e o custo, ó, baratíssimo. Bom, agora, pessoal, eu vou finalizar também, que já 9 pouco, minha mulher já veio aqui 2 vezes, agora nem ela vai brigar comigo, tá me esperando para comer. Então, depois eu vou subir, na hora que chegar aqui, que demora um pouquinho para chegar no Google o link, eu subo o link para vocês da reunião. Aqui, a última pergunta, prometo que é a última. Pode falar. Volta lá no sistema, só para a gente ver. No caso, se eu quiser ter um agente para mim, no caso, eu sou a DM, eu tenho que criar um usuário para mim, ou aí mesmo eu já consigo ver as minhas conversas e tudo? Não, você consegue ver suas próprias conversas aqui. Tipo assim, pedir para a IA responder meus clientes e tudo, Sim. eu tenho que criar um usuário, eu não consigo... A que eu estou aqui é de super administrador. Você pode fazer tudo nela normal, como qualquer gente. Não precisa de eu criar um usuário para poder ter acesso às coisas. Aí mesmo eu já consigo fazer para mim. Isso mesmo. Legal. Última coisa que eu esqueci. Em comunicados aqui, ó, é para vocês mandarem um comunicado para todos os clientes da sua base. Eu esqueci. Se você mandar isso aqui, ele vai para todo mundo que está cadastrado na sua base e vai chegar uma notificação aqui.
por exemplo, esse de teste que eu fiz, e depois você pode selecionar quais você quer e mandar para o WhatsApp, para ele mandar esse comunicado para o WhatsApp também. Eu vi isso aí, é tipo como uma mensagem fixada em cima do sistema para a pessoa todo ter, né? mundo. Aham. Legal. Aí ele vai mandar só para quem for administrador nas empresas? Isso, Clientes? só para o contato, para gestão, no caso, só para o contato que cadastrou o número da empresa. O cadastro da empresa, não é para todos os usuários. Só para quem fez o cadastro, o número que está no contato de cadastro da empresa, só isso. Ah, boa. Acho que quem tinha levantado a mão é o Rodolfo. Uma última pergunta, que talvez eu cheguei um pouco mais tarde, cheguei uns 20 minutos atrasado. A plataforma em si, que nem sou um super admin aqui, você recomenda que eu use as minhas contas, os meus agentes, tudo nessa, ou você recomenda que eu faça uma outra instalação para a minha empresa e deixe essa daqui paradinha? Eu sempre recomendo ter duas, mas não por questão de você ser super admin ou não, pela questão de teste. Por quê? Entendi. Eu faço muito teste, por mais que a gente sobre atualização, que eu testo muito, pode ser que se você subir uma atualização direto na produção, e for uma coisa que eu não percebi, um teste que eu não consegui capturar, ou que no meu funcionou, Sim. pode quebrar o seu fluxo. Então, Entendi. sempre tenha duas instalações de preferência. Tem gente que não tem, aí você pode entrar na Agents, testar, mas o teste nunca é real. Então, por mais que teste muito, eu teste muito, libere na Agents, vai passar um bugzinho, alguma coisa, ainda mais que são muitas ferramentas novas. A gente está vindo com 2, 3 coisas novas por semana. Até aqui eu falei, eu estou querendo deixar a ferramenta perfeita, eu tenho uma visão dela pronta e estou trabalhando para chegar nela. Então, enquanto eu estou liberando a atualização, pode ter um bug, uma coisinha que arrumou uma coisa aqui, estragou uma outra que eu nem testei, que não tinha nada a ver, mas pode afetar no código. Então, Entendi. Eu recomendo sempre ter duas, uma para teste e uma para você usar. Aí você pode usar a sua empresa e outras. Isso vai ser diferente. Tá. A plataforma, você se referiu também àquela API, também tem que ter um subdomínio. Se ela ficar, por exemplo, em /API, ela não vai funcionar o WhatsApp, correto? Ele tem que estar num subdomínio igual a instalação primária está. É por conta de segurança SSL. Até mesmo o WhatsApp não vai aceitar uma mensagem que não tiver o SSL por trás. Então é isso que está dando aqui no meu, que ele não está dando um erro de mensagem que não chega, e deve ser porque a API não tá num subdomínio igual. Ele está ele tá numa outra API. Ele está numa outra pasta. Subdomínio de outra não, tem que estar. Então tem que ter um subdomínio próprio para o back-end e um para o front-end. Precisa instalar isso novamente ou só fazer essa alteração no subdomínio? Não, só fazer a troca de domínio. Tá, você pode vir aqui na instalação mesmo, você consegue fazer troca de domínio, se tiver registrado aqui. Tá fechado. Bom, eu vou subir a gravação depois, eu vou finalizar aqui. Agora, pessoal, qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp.